ele clama pelo deus Lorde Priya, que observa todas as criaturas. O seu pequeno carneiro está vagando na escuridão, sem poder enxergar 1 centímetro à frente. Ele agradeceria se ele pudesse emprestar para ele uma pequena lanterna, ou se isso não for possível, ele adoraria se ele tomasse conta disso pessoalmente, mas sabe que ele nunca faria algo assim. E a espada nervosa se pergunta o que ele tá fazendo e que tipo de oração maluca é essa. E o nosso herói vai pensando que na verdade os seus poderes sagrados são um pouco diferentes por causa da influência sagrada da donzela Daphne, e eles não são baseados em religião ou fé, mas sim em entender a verdade. E se for para classificá-lo, ele diria que recebe o interesse dos deuses em vez do seu amor. E ele continua rezando e pergunta o que diabos ele tá fazendo e se ele só vai ficar assistindo tudo isso. E ele só quer usar uma vez, então por que ele não dá logo a sua permissão? E a espada pergunta se realmente ele acha que Deus ouviria uma oração tão ridícula como essa. Só que o Dave olha pra ela e fala que ela realmente não sabe nada sobre os deuses, pensando que talvez o clero sabia. A fé de que é um devoto na sua fala e em suas orações não são os que são amados pelos deuses, e os que carregam os desejos dos deuses são os únicos que eles realmente se preocupam de verdade. E ele não consegue fazer nada sobre a força vital que já foi drenada, e então ele só precisa de um poder superior que irá preencher o que tá faltando. E a donzela sagrada Daphne, que teve os poderes sagrados mais fortes da história, criou esse feitiço sagrado de alto nível, que ela usou com a permissão dos deuses. E dele fala para os deuses que preferem os loucos, e quanto mais loucos eles são, melhor. E a espada fica chocada com aquela relação, e uma luz emanando sobre eles, e o feitiço sagrado supremo de nível 9 sendo ativado, onde ele é chamado de Santíssimo Santuário. E a espada chocada pergunta como assim nível 9, e se ele realmente está tentando matá-la. Mas o Dave só pede para ela não se preocupar, pois ela não vai morrer, só vai sentir uma dorzinha de nada. E esse poder vai caindo sobre a espada, um poder imenso, com várias asas rodeando os dois, e curando a princesa, a sua irmã Inley, e quebrando aquele cristal de sangue. E depois da oração, o nosso garoto abre os olhos, e só vê aquela linda cena desse feitiço sagrado de rank 9 sendo lançado por todo o estádio, e as pessoas em volta só enxergam aquele clarão, não entendendo o que é aquilo, mas tendo certeza que é divino. E sendo assim, nas costas do Dave surge 2 asas, e abrindo os olhos novamente, ele vê aquele cristal se desintegrando, e esse ele diz que o pós-batalha dói muito também, e ele sente como se ele tivesse as suas costas marcadas com ferro quente. E ele vai até a espada e pergunta se ela está bem, mas a espada não responde nada, e o nosso garoto diz que ela foi agora totalmente desperdiçada, e rindo ele diz que acha que está pronto para o seu pós-vida, caindo no chão morto de cansado, e nota na sua janela de status que ele deu o título de discípulo dos heróis insanos do Salão de Heróis. E na sua nota especial diz que ele é um ser completamente louco, sem qualquer senso comum, e ultrapassar tudo completamente é impossível até certo ponto, e ele tem em sua posse um estigma, e ele fala para Priya se ela não está indo um pouco longe com isso, com lá em cima dele uma mulher o encarando e perguntando o que ele quer dizer com isso. E isso nosso garoto vai pensando, quanto tempo faz desde que ele pôde descansar sem preocupações? E faz pelo menos 6 meses desde que ele teve esse luxo, e parece que a sua memória tá sendo apagada. E depois do tempo ele abre os olhos e vai vendo a sua irmã bem em cima dele, e ela diz que eles estão na hospedagem do ducado de Parest. E ele pergunta pra ela quanto tempo ele dormiu, e ela muito nervosa fala que ele não acordou por 2 dias, e ele não tem ideia do quanto ela ficou preocupada se ele não fosse acordar mais. E ele vendo ela chorar, percebe que realmente deixou ela preocupada à toa, e já que isso aconteceu antes, não tem muito que ele possa fazer. E dela fala que naquele dia ela teve um sonho, e ele pergunta qual foi, e ela fala que sim, um sonho sobre ele, salvando ela quando a névoa vermelha o cobriu. E ele fazendo um carinho nela dá um sorrisinho, enquanto ela pede pra ele contar a verdade, e se foi ele que se livrou da névoa vermelha. Mas antes dele falar, ela fala que encontrou uma coisa enquanto ele estava sendo examinado, um símbolo gravado nas suas costas, e é um estigma. E ele pergunta como assim, e ela fala que o tamanho dele é de 3 palmos de largura, e o nosso garoto pensa que essa sensação das suas costas serem rasgadas foi a criação de um estigma, e isso nunca aconteceu quando ele estava no templo. E aí, como esperado, eles são impiedosos com os seres vivos. Porém, eles perguntam se o tamanho desse estigma não é grande demais, e ela fala que a pessoa que o encontrou foi um padre de alto escalão que tratou ele, e por causa disso, o ducado está em desordem, e desde que a névoa vermelha foi purificada, e o local que ele foi encontrado estava cercado de energia sagrada, atingindo ele com um estigma, tudo está um caos. E o nosso garoto pensa que ele não se surpreende por todos estarem em pânico, e diferente dos fiéis padres, o estigma basicamente mostra que ele foi escolhido pelos deuses. E Dan William diz que então ela tá perguntando pra ele se ele tinha alguma pista sobre a verdade, enquanto ele pensa que mesmo que isso tenha trazido alívio sobre o desastre, parece que não se sabe muito além do estigma. E eles perguntam o que ele deve fazer, pois ele ainda não decidiu se ele deve agir ou esconder os seus poderes, e ele não sabe o que aconteceria se eles o revelasse. Isso poderia agravar a situação sem querer, e poderia causar problemas para os outros, especialmente pelo que houve agora. Ele só consegue imaginar que causaria muito mais problemas, e ele pede desculpas, pois ele estava inconsciente, então ele não sabe o que aconteceu. E ela fala que entende, entretanto, isso parece um fato inacreditável. E ele pergunta pra ele como tá o seu corpo, e se ele se machucou em algum lugar, mas ele fala que como ela pode ver, ele está totalmente bem, pensando que o seu corpo é tão bom que quase é um problema, e foi 2 coelhos com uma machadada só, mas na real ele diria que foram 3. Além de conseguir uma magia sagrada de 9º nível,
o Santuário Divino para se livrar do sangue de Polis. Ele conseguiu aumentar o seu poder sagrado pelo seu uso, e foi um simples experimento, mas os resultados foram incríveis. E além disso, o seu núcleo de mana cresceu muito, e tudo da mana normal, que foi afetado pelo poder sagrado, até a mana necromântica, teve o seu aumento, e ainda não é o suficiente para completamente mudar as coisas. Mas agora ele pode brandir uma lâmina de aura, que é exclusiva sua. E é claro, o poder sagrado, que estava tão baixo, foi o que mais aumentou entre os três. E então ele pensa que esse é o poder do estigma, e ele precisa de uma oportunidade para aumentá-la, aquele maldito poder sagrado. E seu Alien diz que ele não tem ideia da bagunça que esteve quando ele perdeu a consciência, especialmente para sua criada pessoal, enquanto ele fica pensando que se lembra vagamente disso. E ela fala que além disso, a princesa Helena veio procurá-lo de repente, e ele estava teimando dizendo que ia levá-la ao médico adequado, enquanto o nosso garoto não entende porque ela está tão brava assim. E dele disse que ela foi muito bem, e ele tem certeza que ela está cansada de ficar cuidando dele, e ela pode descansar agora, pois ele tem algo que precisa refletir sobre. E ela fala que tudo bem, e pede para ele não se preocupar com Barice, pois ele teve alta, e a competição está em pausa, desde aquele dia, e vai ser um pouco barulhento de agora em diante, mas ele deve ter um bom descanso. E ele fala que sim, dando tchau pra ela. E se ele começa a verificar as informações da sua irmã, vendo que ela tem uma condição especial de maga de terceiro círculo, e o nosso garoto pensa que parece totalmente com um jogo, mas ele não entende porque algo assim apareceu. Isso talvez seja porque ele rezou para o Dionísio, ou porque ele usou a magia que era para ser usada por um corpo astral. O que quer que seja, parece muito complicado. Só que dessa forma alguém fala com ele que, por outro lado, ele parece gostar de poder ver a condição psicológica de outra pessoa, o que surpreende nosso garoto, olhando pros lados e se perguntando de onde vem aquela voz, e de onde tá vindo isso. E ele pergunta quem é, pensando que então, essa pessoa ousa se revelar e aparecer diante dele. Ele não sabe que tipo de tolo ou valente ele é, mas ele pegará ele em um instante. E sim, a voz fala que está ali, bem abaixo dele. E quando nosso garoto olha, essa mulher diz que está chocada, que o seu selo foi desfeito, não intencionalmente, mas se essa é a vontade de Deus, então ela aceitará. E agora lembrando do passado, o nosso garoto, vindo seus amigos, pintando alguém, e ele perguntava quem era, e o pintor perguntava para o Dave o que parecia para ele. E o nosso garoto dizia que as asas são ergonômicas em sua cabeça, e seus olhos vermelhos de sangue, estilo um demônio. E apesar da sua beleza, ele diria ser de alta classe. E o pintor disse que provavelmente ele é o único que chama chifres de alças. Mas ele está certo, ela é um demônio. E o Dave perguntava por que ele decidiu pintar o retrato de um demônio. E só de ver o quão detalhado é, parece que ela deixou uma grande impressão nele. E aquele cara pergunta se ela não é linda, e ela é muito mais do que essas idiotas se divertindo na festa. E foram mais de milhares de vezes que ele a pintou tanto que ela está presa na sua memória. E seu nome é Berserk. E lá atrás, quando ela ainda parecia uma humana, ele a adotou e a ensinou pessoalmente o caminho da espada. E assim como foi dito nas lendas, ele a criou para pôr um fim à grande guerra. E aquele que ele pessoalmente golpeou e selou dentro da sua espada o demônio soberbo do abismo, a Berserk von Fallen. E nosso garoto pergunta se ela é realmente a demônio soberana Berserk. E ela fala que parece que ele a conhece. E assim como esperado, esses olhos não a enganam. E ela pergunta pra ele por que ele está tão pensativo sobre isso, enquanto nosso garoto diz que ela é realmente muito pequena. E dessa maneira o Dave amarrou ela, e ela fala que ele é realmente um jovem mal criado, e ela não tem interesse por essas coisas, diferente dele. Enquanto ele pergunta se ela acha que eles estão brincando, mas ela pergunta se eles já se encontraram antes, mas não deveria haver nenhuma razão para eles estarem em um mau relacionamento. E ele manda ele explicar a situação, e ela fala que os dois estão ligados um ao outro, e ele iria contar querendo ou não. E ele pergunta como assim ligados um ao outro, e ela fala que exatamente, ela está falando do estigma nas suas costas. Isso se tornou um recipiente, onde a alma dela está armazenada, e ele fala que então isso explica o tamanho anormal. E é até difícil de acreditar que um símbolo desse consegue selar uma Lorde Demônio, e ele fala que honestamente, isso não faz sentido. E se ela fala que então, que tal ele soltar ela? Pois ela vai dizer novamente, ela não é do tipo que gosta de ser presa, e nem dessas posições vulgares, pois é um pouquinho vergonhoso. E o nosso garoto diz que perdeu interesse nela com certeza, e qual o propósito de uma Lorde Demônia, quando era para ela, está selada em uma espada. E ele manda ela explicar, para ele conseguir entender, e ela fala que eles estão interligados um ao outro, então ela vai se apresentar formalmente. Ela se chama Berserk von Fallen, aquela que se esgueira pela escuridão, a Lorde Demônia do abismo. E o nosso garoto pensa que se você olhar longamente para o abismo também olha para dentro de você, e ela é a personificação dessa frase. E antigamente, ela foi a causa da grande guerra entre o seu mundo e os demônios, e a espada sagrada de Caldeiras foi a espada que Harris usou para acabar com a grande guerra, quando conseguiu perfurar a Lorde Demônio. E todos sabem disso, e a verdade é que a alma da Lorde Demônio havia sido selada na espada, e o homem que a fez disse pra ele pessoalmente, e ela pergunta pra ele se ele tá satisfeito agora, enquanto ele pensa que ela definitivamente parece muito diferente do que ele achou que seria, e ela pergunta por que ele tá tão confuso, e pelo que ela pode dizer, parece que ele já sabia do seu selo. E o nosso garoto diz que ele não pensou que ela iria manter a sua consciência sã, enquanto ela fala pra ele que Caldeiras não seria tão malvado ao ponto de aprisionar a alma de sua amiga. Ele pergunta como assim, amiga? E ela fala que isso mesmo, se ela soubesse que isso iria acontecer, ela teria dito seu adeus, e não é como se eles se considerassem algo assim. E ela vai dizer claramente, ela foi transferida de Caldeiras diretamente pra ele pela vontade dos deuses. E nosso garoto pergunta como assim vontade dos deuses? Isso não tem explicação mais razoável. E ela fala que se tivesse, ela não estaria tão frustrada assim. E de qualquer forma, isso aconteceu por causa dos seus poderes sagrados. E ela pergunta se ele não acha que deveria assumir a responsabilidade sobre ela. E pessoalmente, ela tem um interesse em relação a ele. E ele é a segunda pessoa a usar a espada sagrada completamente. E ela pergunta se ele realmente conhece
conhece as técnicas do Harris. E ele fala como se conhecesse muito bem. E nosso escroto fala que é claro que ele conhece. Ele falava dela assim que tinha a chance. E ela muito feliz fala que entende. Então ele falava dela. E ela sorridente fala que se sente bem por ele não ter escondido ela. E o nosso escroto diz que ela tem que ter cautela quando for esconder algo de alguém. E com o ponto de mentir para o Lorde Demônio, que pode ver através das pessoas. Mas ela fala que vai corrigir uma coisa. Ela não pode ver através das pessoas. E ela apenas tem a habilidade de pegar emprestado a vontade dos seres superiores. E ela pergunta se ele não chamou de janela de status. Os pequenos detalhes escritos ali não são seus pensamentos. Isso é a vontade dos seres superiores. E ela pergunta se os humanos não o chamam de deuses. E o nosso herói pensa que não acredita que a vontade dos seres superiores usaria frases como louco desgraçado. E o que ele quer dizer é que ele não esperava nada dos deuses, que deram poderes divinos a pessoas como ele. E ela diz que é bom ter um lugar agora. E ele deve ser capaz de mostrar o mundo pra ela, comparado ao último portador de Caldeiras. E ele pergunta como assim ele mostrar o mundo. E ela fala que quando se vive por tanto tempo, a única coisa que se tem interesse é ver o mundo. E ele pergunta pra ela o que ele ganha com isso. E ela pergunta se ele já não ganhou. As suas habilidades, obviamente. E ela fala que assim como os jogos que ele viu na sua vida passada, aquelas mecânicas que são como habilidades. E o Dave pensa que não pode baixar a guarda, pois ela até mesmo viu sobre a sua vida passada. E ela pergunta se não é um bom negócio, pois ela está realmente querendo bastante fazer algo assim. E o nosso herói pensa que essas são as mãos pequenas de um Lorde Demônio. E honestamente, as habilidades da Berserk são muito fortes. E pelo visto ele realmente não vai ter escolha. E se ele fala que então tudo bem, ele vai fazer isso, o que deixa ela muito animada. Enquanto ele pensa que tem alguém que pode confiar os seus segredos pelo menos. E alguns dias depois, o Ducado Pariste, que normalmente estaria agitado pela competição continental da espada, na verdade estava agitado pela aparição de um estigma. E acabou se tornando uma celebração após o ataque surpresa. E obviamente ele, como portador do estigma, se tornou o centro das atenções. E a Berserk diz que eles estão se juntando de novo. E a fama parece exaustante. Mas ele fala que ele não gosta nada disso. E obviamente, a maioria dos padres vieram ali para ver o estigma. Enquanto ela fala que não importa qual tipo de estigma, sempre vai ser uma prova do amor de Deus. E ela acha que a obsessão deles é justificada. Enquanto ele só manda ela não dizer isso, pois essas coisas dão arrepios a ele. Enquanto ele vai pensando que nos últimos 3 a 400 anos, tiveram apenas 3 candidatos a santos. E um estigma é ainda mais raro. E se continuar assim, talvez ele seja vendido para o reino sagrado. E ele fala que certo, uma decisão final foi feita. E se ele vai até o William e o Basiri, mandando eles empacotar as coisas imediatamente. E eles perguntam como assim. E o nosso piloto diz que explicar os detalhes é irritante. E o seu irmão pergunta se ele tá irritado com as recentes visitas. E a Willy, irritada, fala que não é como se eles estivessem quebrando a lei ou algo do tipo. Então ele não sabe por que eles continuam vindo ali. E também não é como se esse lugar fosse sagrado. E o Dave sorridente fala que independente de ser por pouco tempo, esse lugar tecnicamente é um local sagrado. Para ser exato, pode ser quase metade da cidade. E do lado de fora, ele com a mala, a Berserk pergunta se é realmente certo ele ir assim. E ela tem certeza que eles irão segui-lo até o seu reino. Mas ele fala que tá bem com isso, pois ele deixou algo que vai atrair toda a atenção. E depois da notícia dele sair do reino, a princesa ficou muito chocada, perguntando se ele realmente fugiu. E ela só manda sua empregada responder a pergunta. E ela fala que sim. Enquanto ela muito puta fala que além dele ter empurrado toda a responsabilidade pra cima dela, ele espalhou esses rumores. E depois fugiu com seus irmãos. Enquanto ela diz muito brava que durante a situação perigosa, ele de alguma maneira derrotou o inimigo com a espada sagrada. E além disso, a razão do seu estigma ser descoberto foi por causa do poder escondido na espada sagrada. E ela se levanta e fala que é mentira. Isso é tudo mentira. E tudo isso ele fez sozinho. Enquanto a empregada pensa que ela serviu a princesa por muitos anos. E ninguém acreditaria que essa realmente é a princesa vendo assim. E a verdadeira face é a princesa fria, indiferente do reino caído. Ela na verdade é agressiva e indisciplinada. E assim ela manda todos os soldados se prepararem imediatamente, o mais rápido possível. E agora ainda de noite. Na carruagem, os seus irmãos já estão dormindo. Enquanto a Berserk fala que olhando pra eles assim, ele parece mesmo um bom irmão. E ela pergunta se ele se arrepende. E ele pergunta como assim. E ela diz que tá falando do Caldeiras. E ela pensava que ele estaria bem interessado nele. Além do seu dono original, ele é a única pessoa que sabe a verdadeira natureza daquela espada. E na realidade, ela acha que ele é o único que sabe. E também com certeza ele é o mais digno dela. E o Dave pensa que é verdade. O Caldeiras é uma espada maravilhosa, que todo mundo desejaria obtê-la. E ele tem certeza que não será capaz de usar aquele enorme poder sagrado até que ele consiga sua própria força de volta. E ela fala pra ele que tem certeza que ele conseguiria pegá-la de qualquer forma, mas ele fala que ela ainda não é sua. E ele é tentador, mas ele não quer pegá-la, algo que não o pertence. E além do mais, a Caldeiras e ele não se dão muito bem. E a Berserk pergunta se realmente uma espada pode não se dar bem com ele. E o Dave pensa que, pra ser sincero, ele não é o tipo de pessoa que usaria uma grande espada. E ele não pode tê-la com ele ainda, já que ele já tem uma espada em mente. E a Berserk diz que ele parece ter algum plano. E o nosso garoto pergunta se ela já não sabia. E ela fala que não sabia mesmo. E mesmo se ela olhar dentro da sua mente, há lugares que nem mesmo ela pode ver. E o nosso garoto pergunta se realmente existem lugares que a rainha demônio do abismo não consiga ver. E ela só manda ele esquecer os detalhes chatos. E de qualquer forma, ela pergunta quais são seus futuros planos. Pois já que ele conseguiu o estigma, os seus inimigos não poderão mais agir sem pensar. E na sua opinião, seria muito divertido se livrar deles agora. E o Dave diz que não há nada que ele faça sem pensar antes. E a opinião dos nobres, conduzidas pelo Duque de Varetia, possui muita influência no reino, diferente da rainha Linnis. E é por isso que também a família real punir os nobres tão imprudentemente. E derrubar um por um deles demoraria muito. E é por isso que a rainha continua arrogante até hoje. Entretanto, ele fala pra ela que já encontrou uma solução. E agora no castelo, o Baris
fala para o rei que lhe trouxe humilhação, mas o rei fala que não, ele não foi o culpado, e foi culpa do reino Voltes por ir contra a união das nações, e o alívio que ele tem voltado ileso. E também, ele viu que ele conseguiu um estigma, e o David fala que parece que alguém digno como ele recebeu a curiosidade dos deuses. E o rei fala que é uma notícia maravilhosa, e pergunta para sua rainha se ela não acha mesmo. E a rainha muito puta fala que sim, de fato foi realmente maravilhosa. E o nosso garoto pergunta pra ela se ela realmente acha isso, e ele encara ele muito puto e fala que é claro que sim, pensando que ele é um maldito pirralho. E ela fala que a felicidade de um filho é também a da sua mãe. E o rei fala pro Duque Bareta que esses feitos não devem ser levados levianamente. E eles precisam encaminhar uma petição contra o reino de Voltes para a união das nações. E o Duque fala que sem dúvidas alguma, vossa majestade. E dessa maneira o rei fala que eles devem estar cansados depois da longa viagem e manda eles descansarem. Mas ele fala para o Dave ficar mais um pouco e esperar ali. E com os dois tomando chá, o Dave fala que demorou quase meio ano para que vossa majestade o chamasse após ele ter despertado. E essa foi a primeira vez que ele o chamou, depois de despertar para ser mais exato. E o rei pergunta se ele guarda rancor dele. E o nosso garoto diz que ele sente que não há necessidade de mentir. E eles perguntam quanto tempo faz desde a última vez que eles se falaram. Entretanto, parece que ele tem cuidado dele por meio do camareiro-chefe. E o rei fala que então ele sabia. E o nosso herói diz que tem bons sentidos. E dessa maneira o rei fala que parece que ele tinha razão, enquanto pensa que não há paz nesse mundo, que não viriam mudanças em seus filhos. E era certo assumir que o Dave havia mudado após despertar do seu coma. E ele não pode ser digno de ser chamado de pai. E ele fala que então ele pergunta se ele queria vê-lo. E o Dave fala que esteve pensando muito sobre isso. E é uma coisa que ele gostaria de perguntar. E vai lembrando do momento que ele foi até seu pai, implorando para que ele salvasse a sua mãe. E se ele não ouviu sobre a sua condição. E não é uma doença, mas sim sintomas de envenenamento. Só que o rei simplesmente expulsou ele pra longe e mandou ele embora dali sem mais nem menos. E com isso Dave pensa que 4 anos depois, quando ele estava com 9 anos, ele descobriu que estava por trás do assassinato da sua mãe. Mas o rei simplesmente evitou esse assunto, usando sua doença como desculpa. E assim ele pergunta para o rei como ele se sentiu após abandonar a sua mãe, a pessoa que uma vez ele já amou. E ele continua falando que vossa majestade escolheu o reino ao invés da sua mãe. E para estabilizar o reino, ele escolheu largar a sua mãe e se casar com o inimigo. Mas o rei manda ele não culpar aquela mulher, pois ele é o culpado. Só que o nosso garoto fala que não quer saber de romances juvenis. E o que ele quer perguntar é se ele sentiu alguma coisa. Enquanto pensa que mesmo que alguém viva por milhares de anos, as memórias vêm e vão em um instante. E ele continua falando que a sua mãe continuou chamando ele, mesmo no seu leito de morte. E foi assim que ela morreu, pedindo pra ele perdoá-la, mesmo quando derramava lágrimas antes de morrer. E o nosso herói pensa que é por isso que ele queria saber a verdade desse homem. E dessa maneira o rei diz: torne-se rei. Enquanto fala que ele não poderia ser um grande rei e um ótimo pai. E ele estava com muita falta de convicção e poder. E ele não possuía o conhecimento suficiente e era incapaz. E na verdade, um rei precisa decidir as coisas que ele nem contém conhecimento. E então ele pede pra ele viver calmamente e se tornar forte. Assim ninguém conseguirá atrapalhá-lo no futuro. E o nosso garoto pensa que é só isso mesmo que ele quer falar pra ele. Enquanto o rei fala que ele pede isso a ele. E o nosso garoto pensa que é como ele suspeitava. Ele não esqueceu completamente da sua mãe. Mas com certeza, ele é um maldito irresponsável. E dessa maneira o David diz que dizem que o filho puxa aos seus pais, mas ele não. Se um rei abandona sua família pelo reino, esse é um pai que ele não quer. Então ele deve trilhar um caminho completamente diferente. E ele pergunta se ele realmente disse para ele se tornar um rei. Uma posição radiante que inúmeras pessoas cobiçam. Mas ele só dá meia volta e manda ele cuidar bem da coroa e entregar para outra pessoa. Pois ele não aceitaria isso, nem que fosse de graça. E depois que ele vai embora, a Berserk fala que parece que às vezes ele é muito duro com os outros. Só que o David diz que houve um motivo pra hoje. E a Berserk diz que ele deveria saber que ela podia ver tudo. E o nosso garoto fala que não importa o que ela viu, o resultado continuaria sendo o mesmo. E além do mais, não é como se ela não pudesse já ver tudo. E assim ele vai até Amy e fala que vai dormir agora. E ela deve garantir que ninguém entre. E sendo assim, ele vai até a sua sacada, falando que agora é hora de ir diretamente para a toca do coelho. E agora a cena muda para o reino de Raoni, na propriedade da Guilda Lua Negra, com alguém gritando que parece que a Shirley está desaparecida. E o ajudante fala que sim, ela desapareceu sem deixar rastros. E o chefe dele pergunta se os assassinos dela desapareceram alguns dias também. E o ajudante fala que de acordo com o relatório, eles fracassaram em assassinar o príncipe Dave, o príncipe Barris e a princesa Winley. E esse cara com marca no olho é o chefe da Guilda Lua Negra, da divisão do reino de Raoni. E logo do lado dele, tem alguém dando risada, falando que parece que não há nada de especial em ser um dos melhores grupos de inteligência enviada pelo quartel-general. Mas o chefe manda ele ter cuidado com o que fala, se ele não quiser morrer. Mas o cabeludo pergunta qual é a identidade daquela mulher desaparecida e se ele tem realmente certeza que ela foi enviada pelo QG. E em pensar que ela não conseguiria lidar com os nobrezinhos. E talvez seja uma excelente hora de mostrar a eles do que um membro superior da Lua Negra é capaz. E ele fala que vai trazer a cabeça daquelas crianças e também da Shirley. E ele mostrará uma execução digna do melhor assassino do reino. E eles devem estar prontos para vê-la. E esse ajudante pergunta se está tudo bem deixá-lo ir daquele jeito. E o chefe só diz para apenas deixar ele ir, enquanto pensa que ela poderia ser rotulada como uma membro superior. Mas as habilidades da Shirley são além daquilo. E a maioria dos agentes sabiam disso instintivamente. Que aquela mulher era extremamente perigosa. E pensar que uma mulher como ela falhou em seu trabalho e está totalmente desaparecida. E ele preocupado fala que com certeza tem alguma coisa de errada. E ele precisa agitar as coisas e sair dali o mais rápido possível. E sendo assim ele aperta o botão debaixo da sua mesa. Mas ele não entende por que ninguém está atendendo o seu chamado. E ele fica preocupado, pensando que com certeza está muito ferrado. E dessa maneira se levanta, ouvindo um estrondo. E alguém fala atrás dele que ele ficaria mais calmo se fosse ele. Quando ele vira o seu ajudante, caído no chão morto. E a voz diz que se ele se levantar, só causará mais problemas. E coloca ele contra a mesa. E fala que ele realmente é só um humano. Mas ele pensou
que ele fosse um vampiro. E aquele chefe pergunta o que aqueles idiotas estão fazendo aí fora. E começa a gritar que é um intruso ali. Mas assim que ele olha pra fora, ele vê todos eles caídos no chão. E a voz logo atrás dele diz que não importa o quão alto ele grite, já que ninguém poderá ajudá-lo. E o chefe pensa que sim, ele com certeza é forte. E rapidamente ele pergunta quem o enviou. Isso foi a guilda Ruxo ou a Caixa? Mas pensa que não. Eles não possuem a força para derrubar completamente a sua guilda em um só dia. E se não foram eles, só alguém que vem à cabeça dele. E ele pergunta se foi o quartel-general. Enquanto Dave pergunta duramente se ele quer viver. E se esse for o caso, ele precisa de uma informação sua. E então o chefe pergunta se ele era só um cliente. E se ele queria informação, ele poderia ter feito os procedimentos básicos. Mas o nosso garota diz que esse tipo de informação não estaria disponível para vender. E esse chefe muito puto começa a gritar para ele falar logo o que ele realmente quer. E o David diz que se ele insiste, ele vai dizer. E quando ele solta ele fala que não vai pedir muito. E ele quer a lista de todos os nobres que seguem as ordens da família Bareta, o ducado que mantém a grande influência no reino. E ele quer toda a informação sobre os crimes que eles cometeram, o que choca muito o chefe. E o nosso garoto continua, falando que ele tem certeza que o Duque Bareta guarda os relatórios em algum lugar para poder mantê-los na linha. E ele tem certeza que eles estão guardados ali. E o chefe, preocupado, pergunta como ele sabe disso e quem é ele. Só que assim que ele se vira, o nosso garoto diz pra ele não se virar. E com o nosso herói colocando o dedo na sua cabeça, aquele chefe pensa que ele está em uma guilhotina, pronto para perder a sua cabeça. Enquanto se pergunta se ele realmente é um mestre assassino. E o Dave atrás dele fala que vai garantir que um aviso é o suficiente. E ele tem um dom de saber quando as pessoas estão mentindo. Então seria uma boa ideia se ele não tentasse enganá-lo. E a decisão é dele. E o chefe, suando frio, pensa que isso é impossível. E como é um mestre assassino nesse pequeno reino. E o Dave diz pra ele pensar rápido e o que ele tem a dizer. E dessa maneira o chefe entregou tudo pra ele. E o nosso garoto lendo fala que parece que foi resolvido um dos problemas. E a Persec fala que nunca viu uma lista tão cheia de gente imunda. Enquanto o David diz que provavelmente também há informações falsas. E ele acha que as outras informações estão escondidas em outras guildas. E ela pergunta se então é por isso que ele chamou de Toca do Coelho. E ele fala que eles conseguirão expor os nobres se juntarem em todas as listas. E ela fala que parece que haverá um banho de sangue em breve. E o nosso garoto feliz fala que não é uma boa ideia matar todos eles. E ele deve agir o mais honrável possível. E ela pergunta o que isso significa. E ele fala pra ela que não importa o quão prestigioso o nobre seja, ele sempre terá inimigos políticos. Assim como o antigo cavaleiro da sua mãe, um dos 3 mestres de espada do reino Raoni, o Marquês Patrice. E no escritório dele, ele leu aquelas informações e ficou muito chocado, gritando pelo seu mordomo e perguntando quem entrou no seu quarto agora há pouco. E Sam Berserk diz que a noite chega e as luzes da cidade propagam a imensidade de vidas não reveladas. E o nosso garoto se pergunta onde diabos ela ouviu essa frase, enquanto ela diz pra ele que quer perguntar algo. E ele manda ela falar, e ela sorrindo, pergunta o que ele deseja. Enquanto o nosso garoto diz que qual é o sentido de perguntar sobre isso, se ela já sabe. Mas ela fala que é mais profundo quando a outra pessoa fala. E ele fala que é bem óbvio, manter a sua família segura, não passar fome e ter um teto sobre a sua cabeça, e não se meter em encrencas e viver uma longa vida e saudável. E ela fala que é só uma coisa que não se ouve de alguém da realeza, e pergunta se ele já não está vivendo assim. E ele pergunta o que parece, mas depois de rir bastante, ela fala que nem um pouco. E ele é realmente engraçado, mas ele fala pra ela que vai deixar o reino em breve, e pode ser pequeno, mas ele tem um pedacinho de terra que foi dado pra ele por ser um membro da família real. E ele vai partir pra lá e ter uma vida tranquila, e conseguir muito dinheiro, e ter um passatempo algo parecido, para que ele também possa criar algo especial lá dentro. E ele pergunta o que ela acha da cidade mais avançada do continente, enquanto ela diz que realmente é um objetivo, entanto. E ele pergunta enquanto a vingança, e ele fala que vingança é algo que ele conseguirá no caminho, mas não é o seu objetivo, e ele não pode dedicar a sua vida a somente isso. E ele precisa seguir em frente também. E ela fala que pode ser mais rápido se ele se tornar um rei e mudar o reino, mas ele fala que um rei não conseguiria viver uma vida tranquilamente. E então ela pergunta se gerenciar um território é diferente disso. E ele fala que é claro, já que eles têm como pegar atalhos ao gerenciar um território, coisa que um rei não pode. E o que ele vai fazer é construir um lugar para chamá-lo de lar. E agora no outro dia, alguém fala pra sua majestade que o príncipe Dave é orgulho do reino por possuir um estigma. E ela pergunta por que ele não o premia por ter alcançado um mérito tão grande. E o rei pergunta como assim um prêmio. E ela fala que o príncipe Dave já recebeu um território e agora ele tá saudável novamente. E por que não enviá-lo para gerenciar esse território? E os nobres se perguntam o que a rainha tá falando tão de repente. E pensa que ela realmente ia elogiar o primeiro príncipe, mas por dentro ela pensa que detesta isso. E a tentativa de assassinato falhou. E a sua melhor seguidora, Shirley, desapareceu. E se ela tivesse voltado em um estado normal, ela o teria rotulado como um louco e o prendido. Mas as coisas ficaram complicadas por causa daquele estigma. Mas ela pensa que essa não é hora para pensar nisso. E ontem à noite, a guilda de inteligência, onde Duque guardava suas informações, foi atacada. E não só um lugar, mas todas as 7 filiais desse reino. E todas foram aniquiladas em uma só noite. E ela lembra do chefe falando que ela não pode fazer isso, sua rainha. Aquele monstro é um assassino incomparável. E é inútil tentar procurar por ele. E não tem um único agente nesse reino que seja capaz de derrotá-lo. E ela pensa que eles realmente são tolos idiotas. E ele deveria saber o quão valiosa é aquela informação. E se isso cair nas mãos daquela pessoa, então ela pode ser usada para acusar alguém de se rebelar contra a coroa. Que no caso seria o Marquês Patrice. E ele pode ser a mesma pessoa, mas ela não tem certeza ainda, pois o seu sexto sentido nunca falhou. E ela sente que quem causa essa confusão e quem está apoiando o príncipe são a mesma pessoa. E se for isso, então a solução é simples. Tudo que ela tem que fazer é se livrar dele agora. E já que os assassinos foram aniquilados, só resta uma solução: fazer que ele saia dali de forma legal. Mas ela olha pro lado e pensa que é isso mesmo. Ela tem certeza que esse é o único jeito. E ela não mencionou isso achando que o rei concordaria facilmente. Só que para surpresa dela, o rei fala que é verdade, o que surpreende muito a rainha. E ele fala que não é certo um príncipe adulto não coroado continuar a viver no palácio. E está decidido, eles devem fazer as preparações
Hens agora mesmo, o que deixa ela muito assustada. E assim ele chama o chefe dos camareiros e manda ele chamar o príncipe, enquanto Hens pergunta no que o rei está pensando. E o nosso garoto vai entrando e pensando que já esperava por isso, já que o rei não reconheceu sua existência como uma bomba relógio, eles logo iriam decidir que a sua estadia no palácio não seria ideal. E se o rei disse pra ele ir e desenvolver esse território que lhe foi dado e provar o seu valor pra ele. E o nosso garoto fala que fará como eles ordenam. E a Berserk fala que o rei parece estar com medo que seu filho age de forma rebelde, mas ele pensa que não é como se ele se portasse com isso. Enquanto ele pensa que mesmo se ele não tivesse feito isso, ele partiria por conta própria. E agora que ele já concluiu o que ele deveria fazer, ele não tem por que mais ficar ali. E parece que eles dois têm seus próprios planos, já que o mandaram para longe. Mas ele já os tem na palma da sua mão. E ela fala que é bom. Então quando ele acha que seria o melhor momento para partir. E ele fala que assim que as preparações estiverem completas. E ela fala que tudo se tornou uma grande confusão. E muitas vidas podem ser perdidas por causa do que ele fez. Enquanto Dave pensa que se é assim que o reino vai seguir, então é melhor deixá-lo cair em ruínas logo. E o que ele precisa é fazer uma reforma total antes que o próximo rei ascenda ao trono. E não tem como ele entregar ao Beres essa realidade imunda. E seria um bônus se nesse meio tempo ele tivesse a chance de enterrar o seu inimigo. E assim que ele vai embora do palácio, os dois irmãos vão até ele, perguntando por que ele tem que ir embora e o que tá acontecendo. E ainda por cima, para o território Hens. Enquanto o nosso garoto diz que parece que os rumores já se espalharam, mas o Beres diz que vai agora mesmo pedir para sua majestade acabar com isso. Mas Dave fala que sair do palácio era o seu desejo. E ele pede para eles não se preocuparem, pois ele pode parecer fraco, mas ele é alguém que possui um estigma. E ele só quer que eles confiem nele. Enquanto ele é muito triste, fala que ele precisa prometer que vai vir pedir ajuda para eles, mesmo que o problema seja bem pequeno, pois eles farão tudo possível para ajudá-lo. Enquanto Dave fala que mesmo que o território Hens não seja o melhor lugar do mundo, várias pessoas ainda moram por lá. E ele vai chamá-los para uma visita, assim que ele transformar em um ótimo lugar para morar. E se ele volta para sua casa e fala para Amy que ela deve ir até o Ministério das Finanças e o Departamento de Administração de Territórios e trazer para ele os documentos que conseguir sobre o território Hens. E ela pergunta que tipo de documentos ela deve procurar, enquanto Dave só manda ela trazer todos. E se ela falar para eles quem o pediu, certamente eles darão tudo sem pensar duas vezes. Enquanto pensa que sim, se ele conhece a si mesmo e os seus inimigos, e assim a Berserk completa a frase, então ele pode vencer 100% das batalhas. E ela fala que essa é uma frase muito interessante, e foi algo dito por alguém na sua vida passada. Mas ela dá risada e fala que isso é bem interessante. E ele pergunta o que é, e ela fala que a sua mãe amava coisas excêntricas. E ela pergunta se ele não é o possuidor de grandes poderes e habilidades, mas mesmo assim, não se tornou arrogante. E isso é bem interessante. E ele pergunta pra ela se ela está sentindo empatia pelas qualidades dos outros. E ela fala que ele é bem passivo se comparado à sua mãe. Então pode ser que sim. E depois de algumas horas, a Amy chega no escritório com todos os documentos. E ele fala que isso foi bem rápido e pergunta se é tudo. E ela fala que sim. Eles disseram que esses são os documentos que restaram sobre o território de Hens. E ele pensa que sim, como esperado de uma vila remota. Mas pode ser melhor assim, pois significa que eles terão um bom território para ser desenvolvido. E ele está bem ansioso por isso. Mas enquanto ele lê, a Berserk vai dar uma olhada e fica muito curiosa, pensando que então é uma terra amaldiçoada. E pensa que ele teria algo assim. E agora no outro dia, a Amy está lá resolvendo várias coisas. E a Berserk pergunta se é todo mundo que vai. Enquanto o nosso garoto diz que é isso aí e não pode ser evitado, pois não é nenhum cavaleiro ou nobre que jurou lealdade a ele. Só que logo atrás dele, alguém chama pela sua alteza, falando que ele é o Petrice e saiu do jovem sol do reino. E o nosso garoto pede para que ele se levante, chamando ele de Marquês. E o Petrice disse que ouviu que ele estava partindo. E o nosso garoto fala que é certo para quem não será o príncipe herdeiro deixar o palácio. Mas o Petrice diz que ele pode se tornar o príncipe herdeiro no futuro se ele quiser. E o Dave só fala se pergunta se realmente isso possa acontecer. Enquanto o Petrice só encara ele e fala que ele realmente cresceu bastante. E se a falecida rainha visse ele agora, ela teria muito orgulho dele. E o nosso garoto diz que ele é uma criança desobediente para sua mãe. Enquanto o Petrice diz que se esse fosse o caso, então esse velho teria que ser enterrado por não ter protegido ele. Enquanto o Dave fala que é claro que não. Pensando que o Marquês Petrice, ele descobriu que ele estava coletando evidências da pessoa por trás do assassinato da sua mãe, quando ele se filtrou em sua casa. E ao contrário de alguém que desistiu de tudo após a sua morte, ele é realmente um bom homem. E se o Petrice manda ele se certificar de entrar em contato com ele quando estiver com problemas, pois ele deve ajudá-lo com a melhor da sua capacidade. Enquanto o Dave diz que se a notícia que o Marquês, que assumiu uma posição neutra, o apoiou, isso vai causar um caos. Mas o Petrice fala que se ele não fizesse isso, então o voto desse velho só iria acabar se tornando uma mentira. Enquanto o Dave fala que vai transformar esse território em um lugar habitável e não vai ser difícil. Então ele espera que ele cumpra com seu dever ali, pensando que deixe isso pra ele. E ele deve se certificar de sacudir aqueles nobres jogadores de sangue desse reino, pois será ele o único que dará o golpe final. E assim ele fala pra ele que ele já o ocupou demais. E ele está indo de agora em diante. E indo em direção ao seu território, ele pensa que levará um dia para chegar ao seu território pelo portal de Mana. E o território de Hens é bem perto da capital. Mas eles serão capazes de chegar sem ficar muito entediados. E sem a Berserk vai dormindo lindamente. Enquanto o Dave pensa que o termo Bela Adormecida se encaixa muito bem nela. E o Dave pensa que ele descobriu uma coisa sobre a Berserk, que foi o dormir dela. E ela provavelmente está em uma forma pequena, devido ao seu poder mágico ser muito pequeno. Enquanto ele diz que as suas pernas são caras. E ela fala que as suas coxas são firmes e macias e perfeitas para dormir. Enquanto ele cobre ela com um lençolzinho pequeno, falando que ela é realmente relaxada. E logo ao seu lado, um guarda fala para sua alteza que em breve eles chegarão ao seu território, o território de Hens, a Terra Desolada. E é localizado no leste do reino, um território
território estéril, que nem mesmo tem minas por perto, e é habitado por monstros. E a única vantagem é que é um grande pedaço de terra, onde passa a estrada para a capital, e se as estradas forem melhoradas, pode se tornar um importante ponto de transporte. No entanto, isso se fosse um território comum, e lá é chamado de terra amaldiçoada, uma terra estéril, com seca sem fim, uma terra agonizante, e assim por diante. E é assim como essa terra é vista nesse momento, um território que ainda está sendo gerenciado por 10 anos, morreu em 5 anos por causa da seca, e a causa daquilo ainda é desconhecida até agora. E se ele começa a analisar as informações do seu território, e as estatísticas atuais são extremamente ruins, e é dito que devido a longas secas e a um estranho poder, o solo secou e causou a morte da terra, e a maldição não é identificada, e nem se pode ser purificado também. E ele fala que não gosta desses pontos de interrogação, e a Berserk pergunta se então foi uma maldição, e esse tipo de maldição pode se espalhar, e a maldição cruel que começou a diminuir e se espalhou indefinitivamente. Enquanto o David diz que ele nunca soube que aquele resquício de magia ainda existisse nesse mundo, enquanto ela fala que parece que um dos cidadãos mexeu com um médium, e nosso grupo pensa que é óbvio, o território de Reims deveria se tornar próspero, e se ele estende a mão, ativando a magia de terceira ordem, a magia sagrada purificação, mas não acontece nada. E ela fala que olhando bem, não parece que vai ser fácil, e uma maldição de longo prazo é difícil de quebrar. E o nosso garoto fala que então, o território é muito parecido com isso. Enquanto pensa que atualmente, as informações sobre as espécies são tão poucas quanto a quantidade de informações conhecidas sobre magia negra, e já faz muito tempo que os magos negros desapareceram, e então nada se sabe sobre uma grande maldição como essa. E ele fala que as coisas mudam, seja no passado ou no presente. E nesse momento, alguém lá fora manda que eles parem, falando que em diante é o território de Reims, e eles devem revelar as suas identidades. E nosso garoto observa todo aquele lugar completamente em ruínas, e alguns guardas guardando o território. E a Berserk fala que realmente eles têm uma gestão fraca. Enquanto nosso garoto se pergunta se ele precisa ficar grato por realmente haver guardas, e já que o lugar onde os monstros frequentemente aparecem, se as pessoas não se mantivessem vigilantes, então isso seria desastroso. E depois de uma conversa, aqueles guardas lá na frente dizem para eles esperarem, pois eles irão falar com o capitão. E o guarda real pergunta se ele realmente quer fazer o príncipe esperar, mas deve ser da carruagem e fala que é o suficiente. E ele ainda não recebeu oficialmente as ordens para administrar o território. E ele fala que eles não precisam fazer muito barulho, pois agora eles são uma família. E dessa maneira os guardas dão boas-vindas à sua alteza, pedindo perdão por cumprimentá-lo tarde demais. E o nosso garoto vê suas mãos tremendo e se pergunta o que é aquilo. E olhando pro lado, ele pergunta quando chegou a mensagem que ele vinha. E o cara tremendo fala que foram 2 dias atrás. E ele pede que por favor ele o mate. Só que para surpresa dele, o Dave pergunta se então os monstros atacaram durante esse tempo, o que surpreende muito aquele guarda, perguntando como assim. E o nosso garoto fala que parece que eles irão ter que acabar com a maldição e lidar com os goblins primeiro. E se esse guarda diz, e seu nome é Mominter, e ele tem sido capitão, enquanto o Lord Seb esteve, e ele pede perdão, mas ele tem cuidado do território também. E o nosso garoto observa as suas informações. Um homem de 42 anos, e seu título é capitão de vigia de Reims, e os status dele são de extremamente exausto. E as notas especiais falam que ele é um mestre espadachim, e é talentoso como cavaleiro. E o nosso garoto pergunta que vendo como ele manteve o território, isso significa que ele consegue ler. E o capitão fala que ele foi capaz de aprender um pouco, enquanto observava. E o David pensa que sim, ele é um homem talentoso. E o capitão fala que agora que sua alteza está ali, só que interrompendo ele, o David diz que vai deixar com você no futuro também, o que surpreende muito todo mundo. E o David diz que ele trabalhou duro até agora. E começando por hoje, a vigia vai ser oficialmente promovida para a guarda oficial. E o Sr. Bernan, que costumava ser um tenente general, vai ajudar vocês com seu trabalho no futuro. E eles devem ter certeza de organizar a sua equipe corretamente. Mas aquele cara surpreso fala que ele é nascido ali. Só que para surpresa dele, o nosso garoto interrompe novamente, falando que ele vai usar qualquer um que tenha habilidades. E ele vai melhorá-las e dar a eles um título da nobreza. E ele aumenta sua autoridade para fazer isso, pois essa é a sua crença. E agora no seu escritório, o David diz que viu evidências no seu trajeto até ali, que os goblins infiltraram dentro do território. E o capitão fala que ele percebeu. E o David fala que pode ser antigo, mas pergunta se esse forte ainda tem uma linha de defesa preparada. E o que aconteceu? E o capitão fala que é por causa do constante estado de exaustão dos membros da vigia. E o nosso garoto pergunta quais foram as perdas. E ele fala que dezenas de casas foram queimadas e múltiplos cidadãos foram sequestrados. E o nosso herói fala que então parece que eles estão andando em gelo fino. E a partir de agora, essa terra precisa ter prioridade. E ele pergunta quais são os problemas atuais. E o capitão fala que eles têm provisões o suficiente para durar até o inverno. O problema é que nesse ano, plantações foram mais escassas. E o nosso garoto se pergunta como ele pode usar a fortuna que ele pegou no palácio. E a Berserk diz que mesmo que ele não use para consertar os muros do castelo, as paredes do castelo vão durar apenas 2 anos. Enquanto ela diz que acha que ele vai ficar caidinho por ela. E talvez ele queira que ela seja sua secretária. Mas ela fala que vai ter que recusar, pois se ela fizer isso, o seu tempo de sono vai diminuir. E sendo assim, o nosso garoto joga um saco na mesa. E quando o saco é aberto, tem moedas de platina. E o David vai falando que ele deve ir aos mercadores e comprar todas as provisões e materiais que eles precisarem. E ele deve falar que é para ele. E ele quer que os senhores Pales e Holten vão juntos com o senhor Montes. E isso deve ser o suficiente para eles se segurarem por enquanto. E a minha pergunta para Vossa Majestade, como ele conseguiu tanto dinheiro assim? Enquanto o David só pede para eles não se preocuparem, pois esse dinheiro foi obtido legalmente. Pensando que ele agiu como um ladrão da justiça e limpou a guilda de inteligência. E a Berserk fala que primeiramente, não tem justiça em ser um ladrão. E seu mordomo-chefe do primeiro príncipe do palácio, o Berenil, fala que então, ele também deve ir com eles. E ele deve achar a mobília para Vossa Majestade em no máximo 3 dias. E o nosso garoto fala que conta com ele. E a partir de agora, eles irão organizar as coisas. Eles devem deixar o número mínimo de pessoas ali para proteger o território.
território, enquanto juntam o resto dos cavaleiros e vigias. E o capitão pergunta como assim, e o antigo capitão pergunta como assim, enquanto o nosso garoto pergunta se salvar as pessoas no menor tempo possível não é o melhor. E agora em um palanque, o nosso garoto agradece por todos se juntarem. Ele se chama Devin Auron, ele foi denominado o Lorde desse território. E como eles já sabem, muitos cidadãos foram atacados e sequestrados por goblins na noite anterior. E ele tem certeza que alguns deles querem ir logo atrás dos seus parentes, mas também tem aqueles que preferem se esconder, enquanto ele pensa que não parece ter ninguém com o potencial do nível do capitão. E se ele fala que, entretanto, se eles não agirem, aqueles anões vermes irão vir novamente no seu território. E ele não planeja deixar aqueles que se infiltram no seu território viverem. Só que antes de ele continuar falando, os moradores dizem que é suicídio ir atrás deles, com o número de pessoas que sobraram. E o nosso garoto pergunta se então ele quer que as invasões continuem, mas os moradores falam que eles entendem o que ele quer como seu lorde. Entretanto, eles são a última linha de defesa do território, e se falharem no seu ataque, aqueles bastardos irão atacar novamente. Mas o Devi confiante fala que então tudo que eles devem fazer é não falhar. E ele pede para que eles não se preocupem, pois ele irá participar da batalha com vocês, o que surpreende a todos. Enquanto pensa que consegue escutar, mesmo que eles não falem, eles estão achando que o jovem príncipe está apenas confiando na sua linhagem sanguínea e não vai conseguir nada. E é completamente normal que eles pensem dessa maneira. Mas ele fala para todos que, entretanto, ele não é um príncipe, mas sim um lorde do território de Reims. E não importa se você nasceu na alta sociedade ou na baixa, todos os cidadãos a partir de hoje são a sua família. E ele não vai deixar a sua família morrer assim. E se eles não acreditam nele, então eles devem acreditar no estigma que Deus o garantiu. E pode ser difícil de fazer, mas ele quer que eles o sigam, acreditando que eles estão sendo oprimidos por aqueles merdas. E ele vai dar a sua vida para proteger todos. Então eles não devem pensar que algum de vocês podem morrer sem a sua permissão, o que surpreende todo mundo em volta. E agora na floresta demoníaca, a Berserk diz que isso foi um bom discurso, e ela pergunta o que ele planeja fazer com esse monte de pessoas incapazes. Enquanto o nosso garoto pensa que usando esses guardas, sem treinamento e exaustos, para subjugar os goblins, não é nada mais do que suicídio. E ele fala que tem exatamente 150 homens, e definitivamente, eles não têm força para garantir sucesso. E a Berserk diz que ele realmente tenta viver a vida da maneira mais conveniente, mas ele fala pra ela que os números sempre podem mudar. E ela fala que olhando agora, vê que são 200 e não 150, mas ele fala que não, 150 está certo, já que ele vai tomar conta do resto. E ela fala que sabia, ele sempre faz as coisas interessantes, e é por isso que ela gosta dele. E esse é o chefe dos guardas fala que eles chegaram, e uma vez que passarem por esse caminho, eles verão um lugar onde os goblins estão agrupados. E o nosso piloto se pergunta se isso não é uma vila abandonada. Enquanto pensa que orcs e goblins deveriam estar tempos feudais com um ao outro, então como isso existe? Mas aquele guarda atrás fala que era uma vila fantasma, e os guardas da vigia disseram que esses desgraçados estão se juntando ali nos últimos dias. E o arqueiro ao lado diz que foram esses merdas que mataram Line. E o nosso garoto pega no seu ombro e pergunta se ele está bravo e se ele quer matar eles. E todos falam que sim. E com isso Dave pergunta se eles querem lutar por aqueles que morreram. E todos confiantes falam que sim e desejam vingança. E ele pensa que não achou que eles estariam tão determinados por aqueles que nem são sua família. E se ele com arco e flecha, fala que parece que ele escolheu o território certo. E com a sua flecha lançada, vai em direção a um pequeno goblin. E quando o goblin olha, ele foi acertado bem na sua cabeça. E o seu corpo explode em meio às chamas. Mas os guardas preocupados dizem para sua majestade que eles não podem fazer um ataque frontal. Enquanto Dave pergunta por quê, eles não devem esquecer que ele não vai deixar nenhum deles morrerem, só se passarem por cima do seu cadáver, o que choca todo mundo na hora. E depois que ele lançou o ataque, o Dave fala que acertou na mosca, e ele absorveu todas as habilidades do Apollo, aquele mulherengo mestre do arco. Então ele é muito bom usando o arco, e normalmente, seria correto combatê-los como se fosse uma guerra normal, o que surpreende a todos. Enquanto o Dave pensa que ele é uma pessoa que não pensa duas vezes em limpar o cômodo quando ele vê muita poeira. E se para surpresa de todos, o jogo começa a brilhar na intensidade anormal, e todos perguntam o que é isso, enquanto o nosso garoto diz que irá comandá-los. E pela sua autoridade como seu lorde, ele fala que a partir de hoje todos eles se vingarão dos goblins. E com aceno de mão, ele vai melhorando várias estatísticas deles, como agilidade, robustez, pele de pedra, impulso de energia, escudo de mana, bênção divina, tudo que você pode imaginar. E aquela mini demônio lá do lado pergunta se ele planeja usar todos eles. Enquanto ele fala que, bem, ele pode interagir como general gênio, já que eles estão ali. E depois que ele dá pra eles várias bênçãos que eles nunca viram antes, eles ficam muito animados e confiantes nessa luta. E ele até mesmo deu pra eles o amplificamento em áreas de efeito, a Santa Glória. Enquanto o Dave pensa que não é fácil receber melhorias assim em qualquer lugar do mundo. E seria difícil até pros paladinos do reino sagrado de Valchas fazer algo assim. E ele fala pra todos que ele dará permissão para eles liberarem as suas indignações e matarem todos os goblins e fazerem o que quiser. E se ele comanda todos para ir em frente e matar esses malditos. Enquanto Dave vai pensando que talvez os guardas da região estivessem esperando por uma oportunidade para se vingarem dos goblins. Caso contrário, não teria como eles estarem lutando com essa expressão nos seus rostos, parecendo vários psicopatas completamente sanguinários. E depois quando os guardas cortam a cabeça de um goblin, ele fica bem animado, se perguntando que força é essa que ele nunca viu antes. Enquanto o nosso garoto bem feliz pensa que em um instante essa batalha virou um massacre completo. Só que em um instante, um guarda é ferido, e o nosso garoto vai até lá e usa habilidades de cura, curando os dois. Mas ele fala que poder divino não é onipotente, e ele não permitiu que eles morressem, então eles devem manter o foco para não se machucarem. E qualquer um que se machucar vai ter que trabalhar muito mais do que os outros assim que voltarem, e eles devem manter isso em mente. Enquanto eles mais animados ainda, fala que não iriam decepcionar o seu lorde. E o nosso garoto observando todo, pensa que então é assim que é a fúria frenética, e ele quase sente pena dos goblins. E depois de finalizar todos, eles começam a comemorar, falando que eles venceram, e os goblins morreram. Enquanto o nosso garoto em cima
da casa vai observando todos. Eles começam a dar vida longa ao seu senhor, e o general está com eles. E a mini demônio ao lado fala que parece que ele não consegue controlar suas expressões. E o nosso garoto só diz que está arrepiado de vergonha. E ele começa a bater palmas para eles, falando que ainda é muito cedo para comemorar, e eles precisam salvar os moradores, que foram sequestrados pelos goblins. E enquanto eles andam, o nosso garoto vai pensando que ele usou a cenoura e um pedaço de galho, e ele planejava plantar uma quantidade apropriada de medo e receio neles. Mas pelo visto, ele não precisa fazer isso, pois todos estão muito encantados com ele, como se ele fosse o próprio Deus. E as coisas não estão indo exatamente como ele planejava. E na batalha do dia seguinte, eles conseguiram matar mais e mais goblins, o que é muito óbvio, porque os poderes do Proto são muito OP. E agora no outro dia, com o sol rachando, lá em frente ao território, dois guardas conversam, que eles esperavam que o seu novo senhor fosse um cara decente, mas ele saiu em batalha com somente 10 homens, e eles perguntam se ele vai ficar bem. E o guarda mais velho diz que é uma criança de 16 anos, que nem atingiu a maioridade ainda, e ele está saindo com o sabor da sua primeira vitória, e não entende como as coisas funcionam, mas ele só espera que não morram muitos. Só que para surpresa dos dois, alguém aparece ao seu lado e pergunta o que o Jimmy está fazendo, e ele só manda ele abrir caminho de uma vez. E quem está falando é o guarda lá atrás, falando que o seu senhor voltou, o que choca muito aqueles dois guardas, se perguntando se isso é brincadeira. E ele não entende como ele derrotou os goblins com apenas 3 cavaleiros e 10 guardas, enquanto o nosso garoto vai observando todos, e percebendo que então, ele acabou hipnotizando eles, e ele agiu eticamente, mas mesmo assim, eles estão assustados. E a menina demônio fala que, sendo honesta, o que ele fez com eles não é diferente de ter dado drogas a eles, e o nosso herói só manda ela calar a boca agora, enquanto vai pensando que se continuar assim, eles irão criar um culto ou coisa parecida pra ele. E esse ele vai até o palanque de novo e fala que ainda deve haver vilas de goblins por aí, então eles irão caçar regularmente e deixaram forças necessárias para defender a região e levaram algumas tropas de elite com eles. E esse ele fala que todos são dispensados e eles devem descansar. Só que olhando pra cara deles, eles parecem bem excêntricos, e ele pensa que pelo menos isso ainda é bom. Mas depois de 2 dias, os rumores viajaram mais rápido do que ele esperava, e aparecem várias pessoas para cumprimentá-lo, e ele não sabe o que dizer, se eles são guardas voluntários ou missionários que vieram pregar a palavra. E ele fica muito desconfortável, pensando que pela primeira vez desde quando ele acordou, ele está começando a se arrepender das suas escolhas. E depois de alguns dias, ele percebe que teve sucesso em ganhar a confiança dos residentes. E embora alguém possa se perguntar o que ele está a oferecer para um nobre, o conquistador dos Impérios Paladinos, Astria, localizado no continente Boro, sempre diz isso pra ele, que ele nunca deve se esquecer que não importa o quão pequeno seja a terra que ele administra, aqueles que ele lidera são pessoas e não gado, e uma ditadura não pode durar, então ele deve fazer eles seguirem por sua própria vontade. E não é como se ele tivesse aprendido política profundamente com ele, mas as coisas que ele falava ocasionalmente são bem relacionáveis. E esse demônio vai até ele e fala que então esses são os dados deixados para trás. E ela pergunta como tá a situação, e o nosso herói pergunta pra ela como ela acha que está, e ela só diz que é duvidosa, e se ele fosse capaz de remover a maldição e governar corretamente, é provável que essa região volte ao normal em 5 anos, e dentro de 20, torne-se como ele imagina. E o nosso garoto fala que a leitura dela é bastante precisa, pois essa é uma terra que tá morrendo, e não vai se recuperar imediatamente, assim que a maldição puder ser removida. E ela, muito animada, pergunta pra ele se ele quer ouvir seus pensamentos sobre essa terra, e ele fala que é claro que ele quer ouvir, o que deixa ela bem animada. E ela fala que a região não tem um sistema de encanamento de água subterrâneo, então o sistema de abastecimento de água é horrível, e as colheitas são ruins, e levarão ao baixo depósito de alimentos, bem como a perda dos empregos agrícolas. E a grande quantidade de moedas de platina que ele adquiriu na guilda de informações não vai ser mais do que uma medida temporária. E o maior problema, definitivamente, é a falta de fundos. E o nosso herói fala que então, os lucros dessa região sempre foram próximos de zero. E de qualquer forma, ele pergunta desde quando ela consegue usar a telecinese. E ela só fala que isso não é nada. E embora levantar objetos leves, parece ser o seu limite. E Dave fala que então, se é com o dinheiro que eles estão preocupados, existe uma maneira. E ela, bem curiosa, pergunta o que é. E o nosso garoto encara ela, percebendo que ela realmente não é um demônio normal. E ele fala que apesar das suas expectativas, a região tem alguns jovens capazes, e a primeira maneira de usar isso para sobreviver são caçando monstros ou animais. Mas esse é o pior cenário. E a segunda seria produzir especialidades para a sua região. E isso é bem difícil de fazer, a menos que eles resolvam primeiro os problemas da terra. E a terceira e última forma é a negociação, ou seja, para obter diamantes do milho. E ela fala que não há razão para outra cidade escolher negociar com eles. E nesse lugar não existem especiarias em particular. Só que o nosso herói diz que seus parceiros comerciais não precisam ser necessariamente humanos. E por precaução, ele vai pesquisar a região primeiro, pensando que ele tem que usar tudo à sua disposição. E ele vai diretamente para um local isolado, no meio de um deserto, enquanto fala que ele sempre quis ter um prédio, e agora ele está prestes a possuir uma terra. E as terras que costumavam serem de terras agrícolas, devido aos seus proprietários originais, que perderam os direitos sobre a terra, ela acabou ficando assim. Mas ele sabe que escondido em algum lugar dessa terra está uma ruína pela qual a maldição foi colocada, e se ele pudesse lançar um feitiço de magia sagrada, não seria um problema. Só que isso ainda não é possível no seu estado atual, e se ele pudesse recuperar aquela espada sagrada, talvez ele pudesse fazer isso. E ele se pergunta se talvez ele deveria chamar a Imperatriz Helena, e ela parece muito orgulhosa da sua esgrima de lebres. E se ele pegasse emprestado o poder da Cáldiras, isso poderia funcionar. Mas a menina demônio ao seu lado fala que ela nunca faria isso. E o nosso herói sabe que ela tá certa. E ele só fala que acha que não tem escolha, a não ser levantá-la ele mesmo. E eles têm reclamado querendo ser usados recentemente. E ele pergunta como assim do que ele tá falando. E o nosso herói só fala que ela vai ver. E eles são crianças querendo se exibir. E dessa maneira ele coloca a mão na terra. E um círculo mágico aparece. E ele vai ativando a correção de maldição. E ela vai olhando para aquilo e falando que ela nunca viu essa magia antes. E o nosso herói pensa que é claro, o criador desse feitiço é o Royals, que é
de um continente diferente, e é conhecido como a linguagem C++, dos feitiços de maldição. E maldições são magias programadas especificamente por números de equações e arranjos de mana, e então os magos das trevas devem usar vários artefatos, ou gastar um tempo significativo para lançar uma maldição. E ela fala que então isso vai ajudá-los a encontrar as condições da maldição, bem como a ruína onde ela foi lançada. E nossa história fala que é exatamente isso. E depois de ativar a magia, uma tela aparece com vários códigos, e elas perguntam o que é isso, e a nossa garoto só fala que eles vão começar agora. E esse bem sério, fala para Berserk se acalmar e não perguntar. Só que o Dave fica bem surpreso, encarando aquela tela, e se pergunta se isso realmente é uma maldição. E ele é muito surpreso e pergunta como assim do que ele tá falando. E o nosso herói só diz que isso não é tanto maldição, como também um código elétrico aquecido. E agora, ao leste da região, o nosso herói fala que não se admira que a fronteira do território fosse tão óbvia assim. E eles fizeram com que essa ruína envolvesse apenas a região de Rines. E essa pesquisa o trouxe para esse lugar, que é a fronteira da região. E a Berserk fala que ele tem um talento para manter ela com ansiedade. E o nosso garoto explica que foi feito para que todos os fenômenos naturais relacionados ao clima sejam determinados e definidos à força. E ela pergunta se então a falta de chuva e a morte da terra fazem parte da maldição. E o nosso herói fala que mais ou menos. E a sua depuração descobriu que essa maldição só tem um efeito, que é a manutenção de condições específicas. E embora ele ainda não saiba o propósito que essa maldição foi colocada, ela conseguiu destruir completamente as terras da região de Rines. Mas se ele pudesse controlá-la, reprogramar e modificar essa maldição, definitivamente seria possível transformar esse lugar em uma armadilha para turistas. E nosso herói fica bem animado, pensando no dinheiro que ele pode ganhar. E assim ele usa sua magia para passar pela barreira. E assim que eles entram, eles se perguntam que ruínas são essas. E ele não sabia que esse lugar poderia existir nessas áreas rochosas. E dá pra notar pela arquitetura que esse lugar foi construído antes da Grande Guerra. E a Berserk fala que então ele tá dizendo pra ela que essa pode ser a base dos magos das trevas. E o nosso herói fala que é possível que eles nem saibam sobre esse lugar. No entanto, é altamente provável que a antiga maldição subjugada tenha sido reativada recentemente. E ele vai observando todo e encara um guardião, enquanto a Berserk fala que é uma droga e vai dar ruim. O guardião se movendo em direção ao nosso garoto. E a Berserk percebe que é um golem e fala que provavelmente é um golem mágico. E ele está usando uma pedra de mana como núcleo e é realmente impressionante. E ela só manda ele ter cuidado, pois eles provavelmente possuem algumas habilidades estranhas. Só que o nosso garoto fala que ele pode sentir o cheiro, e ela pergunta que cheiro é esse, enquanto aquele golem já tá com o nosso garoto. Mas ele dá um salto se esquivando e fala que sim, e com esse salto, ele para bem em cima do golem, e coloca a mão na sua pedra mágica e tenta arrancá-lo. Enquanto ele fica muito animado e começa a gritar, ele consegue sentir o cheiro de dinheiro, e na real vai ser muito, mas muito dinheiro. E agora em outro dia, o morador Freeman fala que é bom ter um pouco de paz e silêncio pelo menos. E o morador Gordon Lado fala que aparentemente o senhor saiu para patrulhar as terras. E eles perguntam se ele vai ficar bem. E o Frindo diz que tem certeza que ele foi com um plano. E ele mostrou vários milagres para eles. E não faz muito tempo. E honestamente ele garante que ninguém esperava que ele fosse tão gentil assim. Enquanto o Gordon pensa que era óbvio, conforme os nobres ganhavam mais poder no reino de Raon, eles se tornaram cada vez mais corruptos. E por mais que nenhum nobre tenha vindo ali para causar problemas, alguns moradores receberam cartas daqueles que foram morar nas regiões próximas. E tudo que o reino fez para essa região decaída foi reduzir os impostos, já que foi negligenciada por tanto tempo. Mas do nada, eles mandaram um garoto que supostamente seria o seu senhor. E os adultos da cidade chegaram à conclusão que ele deveria ter perdido a batalha política e foi forçado a vir ali. E isso era comum nesses casos. Para alguém nessa posição, vir aliviar a sua raiva nos moradores. E eles estariam mentindo se dissessem que não estavam se sentindo ansiosos. Mas na realidade, não havia nada que eles pudessem fazer. E os ataques dos goblins estavam sendo recorrentes naquela época. E eles não podiam se dar ao luxo de terem outras preocupações. E eventualmente, os goblins foram capazes de até mesmo sequestrar os moradores da cidade. E com seu poder naquela época, uma missão de resgate simplesmente era impossível. Mas logo quando as coisas estavam horríveis, esse garoto chegou, o primeiro príncipe do reino e o novo senhor do território Rines. E por mais que ele estivesse com um sorriso no rosto, eles não tinham ideia do que esperar. E talvez ele fosse punir o capitão das forças civis após descobrir mais sobre a região. E haviam aqueles que juraram que iriam se rebelar contra ele, caso isso fosse acontecer. Mas para surpresa deles, o príncipe Dave olhou com carinho para os problemas da região e foi até mesmo capaz de descobrir sobre a emboscada dos goblins, enquanto ajudava os moradores a terem a sua vingança. E ele chamou eles de família e mostrou um grande milagre ao resgatar os moradores que foram sequestrados. E todos foram salvos por suas palavras e ações. E por mais que ele tenha protestado, dizendo que não era um santo, eles perguntam se ele sabe que em apenas alguns dias, ele se tornou para os moradores algo maior do que um deus. E por mais que a divergência religiosa seja um ato punível, eles duvidam que alguém ali tentaria mudar a ideia dos outros. E a verdade é que aquele homem criou milagres bem na frente deles. E é muito mais confiável do que um deus que simplesmente assiste tudo. E assim o Gordon fala pro Sr. Freeman que ele está feliz que o seu senhor tenha tomado conta dos goblins e tudo mais. Mas ele ainda se pergunta se existe esperança para sua região. E o Freeman não sabe o que dizer, enquanto pensa que já faz um tempo, desde que a maioria da região se tornou infértil, chamada de Terra da Morte. E até mesmo a área ao redor do castelo, o único lugar que ainda recebia chuva, está começando a ser afetada. E vários padres e mágicos, também como alquimistas, vieram investigar em nome da pesquisa. Mas todos desistiram e foram embora. E isso não é um problema que possa ser resolvido por humanos. E foi essa conclusão que eles chegaram. E assim o Frido diz que não há muito que ele possa fazer em relação à falta de chuva. E eles foram amaldiçoados pelos céus. E o Gordon se pergunta se vai ser mesmo seu fim, assim que o lugar secar por completo. E essa cena volta para o Dave,
pensando que pedras mágicas são pedaços naturalmente condensados de grande concentração de mana. E comparado às pedras de mana, de mesmo tamanho, eles são centenas de vezes mais poderosos. E depois de arrancar mais uma pedra de mana, ele tá tudo sujo do combate. E fala que aquilo foi intenso. Enquanto a Berserk diz que acha que ele deveria rever a definição de intenso pra ele. Só que o Dave, muito feliz, fala que de qualquer forma, eles perguntam por quanto eles podem ser vendidos. E na maioria das vezes, todas as pedras espirituais dentro do continente foram achadas em pequenas quantidades dentro de ruínas antigas. E até mesmo elas valiam centenas de moedas de ouro. E para essas 20 pedras espirituais, com esse incrível tamanho, eles perguntam quanto dinheiro ele pode ganhar. E a Berserk diz que se ele vendê-la sem um plano, ela não tem ideia do que pode acontecer. E se leva em direção ao altar, com uma pedra gigantesca. Enquanto ele fala que então esse é o núcleo da maldição, e seria um pesadelo se algo assim fosse sair para o mundo, e países começariam uma guerra para tê-la. Mas ela é realmente tão pureza incrível, e se ele pudesse usar magia condensada ali, ele poderia facilmente usar feitiços de nono círculo. E se ele ativa outra magia em volta daquela pedra? E a Berserk diz que a codificação não é nada comparada àquela viu lá fora, e eles se esforçaram muito criando ela, e especialmente apenas para secar uma região. Só que o David diz que algo deve ter acontecido nessas terras, e isso é muito estranho. E a Berserk pergunta se ele consegue trabalhar com isso, e o nosso fala que não vai ser fácil, mas se ele descobrir algum ritmo, ele conseguirá fazer modificações. E assim que ele começa a analisar a pedra, eles perguntam o que é isso, e assim que ele clica, todo o espaço começa a mudar, fica em vermelho, e vários círculos mágicos começam a aparecer, e vários códigos vão circulando em volta deles. E a Berserk fica muito animada falando que funcionou, mas ela pergunta pra ele o que mudou, e o nosso garoto fala que já que eles tiveram uma seca por todos esses anos, ele acha que seria bom dar uma chuvinha pra eles também. E assim ele vai tirando sua roupa e se preparando para trabalhar nessa pedra. Enquanto em volta da cidade, as nuvens começam a se formar, e todos olham bem surpresos, com a chuva caindo do nada dentro do território. E a chuva vai ficando cada vez mais forte, mudando totalmente o solo infértil. E agora a cena corta para outro local, com o nobre falando que a situação é terrível, e esse era o pior cenário possível. E o Duque Paltris, entre todas as pessoas. E outro cara ao lado diz que do jeito que as coisas estão indo, é somente questão de tempo até ele e os nobres começarem a desaparecer. E o outro velho pergunta se há algum jeito de se livrarem da evidência que eles possuem. E eles afirmam que a situação está terrível, e após eles encontrarem uma oportunidade para os nobres de baixo escalão começarão a ser punidos. E isso fará aqueles que estão escondidos aparecerem para todos. E o outro nobre pergunta o que a Sua Alteza Rainha planeja fazer sobre isso. E ele mesmo não consegue entender. E o príncipe Dave foi capaz de manifestar um estigma, mas ele é apenas um garoto que não consegue lidar com o poder sagrado. E não apenas o estigma dele foi materializado em outro lugar além dos seus punhos, como também ele parece instável. E se isso não for defeituoso, ele não sabe o que é. E o outro fala que teu reino sagrado está na mesma que eles. E ele se pergunta se eles acham que eles irão aceitá-lo. E é claro que não. E a rainha deu atenção demais a esse príncipe mestiço. E eles deveriam estar dando atenção ao rei e o Marquês Paltris, e não a esse garoto. E ele só tá falando o que ele pensa. Mas outro cara diz que, dadas as circunstâncias, eles não serão capazes de acabar com os nobres da noite pro dia. E esse é o Duque Variata, falando que eles precisam combatê-los, mesmo que isso signifique que sangue seja derramado. E ele pergunta se não é assim que vai ser. E os nobres bem nervosos falam que ele está certo. Mas entretanto, eles precisam achar um jeito de recuperar as informações confidenciais. E o velho fala que no pior cenário, um conflito não tem como ser evitado. E ele chama o Marquês Haltis. E o Marquês fala que vai se preparar assim que o senhor mandar a ordem. E o velho manda ele agir discretamente. E eles não podem ser descobertos até estar tudo pronto. E o velho pensa que, vendo como ele subestima aquele garoto, por mais que ele ainda não saiba de todo, os sentidos que ele adquiriu ao longo do tempo estão dizendo algo pra ele, pois há alguma coisa com aquele garoto. E pode não ter sido o caso antes, mas ele tem certeza agora. E assim que o príncipe deve ganhar poder ou qualquer apoio político, ele não hesitará em mostrar suas garras. Embora nem mesmo ele possa fazer algo sobre o território Rines, uma terra da morte e sem esperança, da qual muitos magos do continente não puderam solucionar o que se passa lá dentro. E ele vai se perguntando o que ele poderia fazer em um lugar como aquele, onde sequer chove. Mas o que ele não sabe é que nesse exato momento está chovendo muito no território, com as pessoas perguntando o que está acontecendo e de onde veio essa chuva. Enquanto o nosso garoto dentro do palácio fala que ainda assim demorou algum tempo até que ele conseguisse chegar até aquelas ruínas e levará mais alguns dias de chuva até que eles possam começar a plantar pequenas coisas novamente. E esse Berserk pergunta se ele conseguiu descobrir algumas coisas sobre essas pedras espirituais. E ele fala que ela é basicamente um quadro de estatísticas. E ela está conectada com as pedras espirituais espalhadas ao redor da região, o que permite ele visualizar a condição do ambiente em toda a região. E por mais que ainda seja um pouco instável, ele consegue controlar seu arranjo de mana e mudar o clima da região. E a Berserk fala que então, os poderes da pedra espiritual são realmente incríveis. Mas ele também não é nada normal você é capaz de fazer essas coisas, com a sua bolsa lotada de pedras mágicas. Enquanto nossa terapeuta decidiu que vai usá-las para aumentar o compartimento de carga, pelo menos por enquanto. E Cine fala pra Berserk que eles vão apenas esperar pacientemente até que a terra se recupere. E assim, uma semana se passou, e todos os moradores saíram do castelo e foram até as terras. Enquanto nossa história fala que eles parecem lunáticos em algum tipo de culto, e eles estão em grande quantidade. E os velhos lá fora falam que eles não poderiam ficar somente em casa quando tem tanto trabalho pra fazer. E eles começam a conversar como se fossem velhos amigos. E se nosso garoto diz que o que eles irão fazer agora é bem simples. Ontem ele pediu para os guardas marcarem as fronteiras ao redor da região, e eles irão limpar completamente essas terras. E irão trabalhar por
4 dias. E se algum deles acha que não consegue, eles devem se sentir livres para não irem. Mas ele garante a eles que haverão pausas. Mas tudo dependerá de como você trabalha. E pelo menos, eles receberão pelo trabalho. Só que um deles o interrompe e fala que com todo o devido respeito, ele sabe que ele mudou o clima e a terra está de volta ao normal. Mas ele acha que é impossível limpar toda essa terra em 4 dias. Enquanto nosso herói fala que as terras ali eram de fazenda antes de chegar à seca. Então ele tem certeza que a preparação básica ela já possui. E os moradores vão dizendo que apostam suas vidas nele. E com certeza ele mostrará outro milagre. Enquanto o guarda pensa que é uma tolice. Mas ele fala para o Dave que não vai se esquecer da sua gentileza de exterminar os goblins. Mas isso é simplesmente muita coisa. Enquanto nosso herói pergunta como assim muita coisa. E assim o velho abre os olhos e fica muito chocado. Enquanto Dave pergunta se ele realmente acha isso, jogando sua bênção para cima de todos. Fazendo todos eles ficarem com muita estamina, força e vigor. E se o Dave animado diz que eles sentiram uma sensação diferente, apenas segurando uma enxada. Enquanto ele pensa que se ele tivesse o Caldeiras, ele seria capaz de usar o encantamento em área, assim como ele usou antes. E esse um guarda pede com licença e pergunta o que quer que eles plantem ali para ser mais exato. E o Dave pergunta o que ele acha que é necessário para uma região pobre ficar rica, enquanto ele já sabe a resposta, pensando que é somente 2 jeitos de ganhar dinheiro de forma muito rápida, que são suprimentos demais e sua escassez de mercado. E eles têm que ter algo que satisfaça esses 2 requisitos. E assim a Berserk pergunta se ele planeja ter os 2. E o nosso garoto fala que sim. E o que eles irão plantar são plantas lunares. E o velho fala que entende, enquanto o nosso garoto diz que ele pretende plantar planta lunar nesse lugar, por todo o território. E assim é dito que por conta do peculiar clima, solo e condições de temperatura requeridas para o seu crescimento, essa planta lunar não consegue crescer no continente oriental. E por conta disso, já que elas são usadas por alquimistas da Torre Mágica e para a criação de poções nos templos, a planta lunar é importada do continente oriental por um alto preço e por ser vendida a preços altíssimos e em pequenas quantidades. Com a grande competição de mercado, a planta lunar vira basicamente uma mina de ouro no setor agrícola. E assim aquele guarda bem nervoso fala que com todo o devido respeito, a planta lunar não cresce nesses climas. Só que o nosso garoto diz que está tudo bem, pois os céus irão abençoá-los novamente. E esse lugar terá um clima abençoado por hora. Enquanto eu penso que tudo que ele precisa fazer é mudar as configurações do ambiente, e não é nada muito complicado. E ele fala para todos que agora eles precisam encontrar os vegetais da floresta. E agora em outro local, uma garota com orelhas pontudas observa a janela com a ventania entrando. E dentro da sua vila, ela deseja que a bênção da natureza esteja com ele. E os espíritos contaram suas visitas. E eles estão na floresta da região de Rines. E essa é a elfa-chefe, a Yuria, encarando o mestre Medit, com esse cara encapuzado, pedindo desculpas por aparecer sem avisar. Mas ela fala que as suas visitas são sempre bem-vindas, e pede que por favor ele entre. E esses dois vão conversando enquanto tomam um chá. E o Medit diz para sua boa amiga Yuria que ele teve um sonho. E ela pergunta que tipo de sonho era, para ele ter vindo até ela com tanta pressa. E ele fica bem sério, pensando no que vai falar. E ele fala para ela que foi um sonho, que os espíritos jogaram uma maldição na floresta, e foi um sonho muito estranho, o que deixa ela bem abalada, encarando ele. Enquanto ela fala para ele que ele falou isso para ela há muito tempo, que os feitos dos espíritos são obras da ordem natural, e algo irrevoltável e totalmente natural. Mas o Medit fala que mesmo assim, a floresta está secando, e está acontecendo por todo o canto dela. E ele quer voltar para lá, voltar para a casa deles, ao lado da árvore sagrada. Só que a Yuria chama ele de mestre Medit, e fala que para eles, essa é a sua casa agora, e ela não é mais desejada naquele lugar. E ele pede que, por favor, ele leve os outros que estão ali, para que eles não sejam afetados pela maldição dos espíritos. Mas ele fica bem irritado perguntando se ela realmente vai ficar ali, e se ela quer morrer dessa forma. Só que ela fala para ele que isso seria apenas uma parte da ordem natural. Enquanto ela não fala nada, e fica muito calma com isso. E pergunta quem sabe, talvez exista alguém que possa salvá-la desse lugar. E ela fala que esse evento é realmente exuberante. E isso é um sinal que a sorte está vindo em sua direção. E ela pergunta para o mestre Medit que, deixando isso de lado, ela quer saber como está o chá. E ele começa a beber o chá. Enquanto ela fala que dessa vez, ela preparou ele com asas de gafanhoto. E ele já cospe na hora de um susto. Enquanto ele pensa que ela é realmente muito maluca. E por um momento ele esqueceu do porquê ela é chamada de herege dentro do seu próprio povo. E ela é como uma psicopata também. E ela vai falando para ele que está sentindo que eles têm um convidado muito especial hoje. E o nosso garoto vai caminhando pelaquela floresta. Enquanto a Berserk fala que em pensar que alguém conseguiria viver ali. Muito menos os elfos. E os registros dizem que desde o grande incidente, há aproximadamente 300 anos, os elfos se esconderam. E há muitos que nem sequer têm conhecimento da existência deles. E o nosso garoto diz que deveria se considerar sortudo, pois enquanto eles estavam invadindo os goblins, ele descobriu alguns espíritos que vieram observá-los. E se há espíritos por perto, isso significa que também tem elfos. E a Berserk pergunta se ele vai ficar bem, pois seria melhor evitá-los. Só que o nosso garoto diz que se eles encontrarem, seria ainda melhor. Mas ela fala que não é muito fã deles, pois são muito teimosos e exigentes. E o nosso garoto diz que o deus arqueiro, Apollon, já humilhou toda a raça elfa. E só de olhar, as memórias dele fizeram ele querer ficar longe desse pessoal. Mas ele vai caminhando pela floresta e fala que então essa é a floresta élfica. E ele vai fazendo cair nos animais, com os animais o cercando, como se estivessem sendo atraídos por ele. E o nosso garoto fala pra Berserk que os espíritos dali são afetados pela sua afinidade com os espíritos. E eles provavelmente gostam mais dele do que de alguns elfos. E eles nunca poderiam ser comparados a ele, que viveu em um poço de lava, para aumentar sua afinidade com o fogo. E aquele foi um treinamento digno de um herói, algo que transcende as raças. E essa mestra de magia espiritual, a Imperatriz Yuriana, que tem contrato com 13 espíritos reis. Ela nasceu humana. E a Berserk
Berserk diz que parece que eles são muito chegados a ele. E o nosso garoto pergunta se ela tá com ciúmes, enquanto ela bem desanimada se pergunta por que eles escolheriam ele, se ele também possui a mana da morte. E ela pergunta pra ele então como ele planeja encontrar uma planta lunar, enquanto o Dave diz que não conseguiria achar as sementes sozinho. Mas quando ele fala isso, ele nota algo estranho, com um espírito indo até ele, entregando uma planta lunar. E a Berserk pergunta se é isso que ela tá pensando, e o nosso garoto fala que sim, exatamente isso. Isso é uma semente de planta lunar, e ele foi guiado diretamente para o jardim da deusa lunar. E ele agradece o espírito por mostrar o caminho. E a Berserk, muito animada, fala que tem muitas plantas lunares ali dentro, e é mais do que o suficiente para plantar em toda a região. E ela encara o nosso garoto, fica bem em dúvida, se perguntando o que é ele. Mas por outro lado, o Dave pensa que por causa da espiritualidade contida na mana, na divindade e na mana autoritária, qualquer um com poder suficiente pode chamar os espíritos, embora suas capacidades dependam dessa afinidade espiritual. E dito isso, é seguro dizer que não há um espírito nesse mundo que ele não possa chamar, apesar de que o espírito rei seja um pouco difícil pra ele. E a Berserk pergunta se ele realmente está usando mana espiritual e se ele quer fazer um contrato com algum espírito, enquanto o nosso garoto diz que esse é o jardim da deusa lunar, e assim como o nome diz, ele pertence a um espírito, então tirar qualquer coisa dali, obviamente deixaria o espírito zangado, e ela deve apenas ficar olhando e não fazer nada, enquanto o nosso garoto começa a falar na linguagem espiritual, perguntando se tem alguém ali e se ela pode ouvi-lo, e a sua voz vai reverberando por toda a caverna, e terra, vento, fogo e água, os elementos espirituais, vão guiando ele, enquanto o nosso garoto vai se comunicando com os espíritos na linguagem dos espíritos, e o nosso garoto fala pra ela que eles deixaram ele pegar as plantas, e eles irão agir depressa, antes que algum elfo os veja, e a Berserk pergunta o que aconteceu com a sua coragem de antes, e se ele tá com medo agora, só que o nosso garoto diz que sempre é melhor evitar conflitos desnecessários, só que para a surpresa deles, tem alguém o observando, falando que é incrível, e o Medivh pergunta do que ela tá falando, e a Yuria pensa que ser concedido com a bênção para entrar no jardim já é algo incrível, mas ele encarou e se comunicou com os espíritos da natureza, e ganhou a permissão deles, sem alguma consequência, e esse humano, acima de tudo, é um simples menino, e o jardim da deusa lunar é um lugar sagrado para os elfos, e o humano que se comunicou com os espíritos para pegar as flores de tal lugar, elas perguntam o que ela deveria fazer, e se ela fosse contar a situação inacreditável para ele com certeza não iria acreditar, e esse ela chama ele de Mestre Medite, e ele pergunta o que foi, e por que ela está tão perturbada, enquanto ela bem irritada pergunta por que ele não está bebendo seu chá, enquanto ela pensa que trabalhou duro para fazer o chá para o seu mestre, e após encontrar carcaças de gafanhotos gordinhos e remover as suas asas, ela deixou o corpo dele secando por uma semana antes de fermentá-los, e ainda assim o seu mestre está ignorando seus esforços, e ela bem triste pergunta se isso está tão horrível assim, e ele não precisa se preocupar, pois ela pode fazer outro, mas ele pede que não, pensando que esse é o problema, ela come qualquer coisa, contanto que seja saudável e tenha um bom gosto, e assim ela muda de assunto e pergunta pra ele o que ele acha que é mais provável, um humano que enganou os elfos e entrou no jardim da deusa lunar para se comunicar com os espíritos, ou um grande ser acordar do seu sono, e Medivh pergunta do que ela tá falando, mas vendo o rosto dela bem sério, ele pergunta o que ela quer dizer com isso, mas ele fala que bem, se estão falando apenas de probabilidade, então ele escolhe a última, por mais que muito tempo tenha se passado, desde que os dragões desapareceram, atualmente, sejam eles considerados apenas lendas do passado, eles definitivamente existem, mas humanos jamais conseguiriam fazer isso, e houveram algumas peculiaridades ocasionais, mas nunca chegaram ao ponto deles poderem ver os espíritos da natureza, e é muito mais difícil pra eles, que possuem autocontato com a natureza de caos, e ela fala que então está certo, e ele pergunta do que ela tá falando, enquanto ela fala que logo ela terá que sair do vilarejo por um tempo, enquanto ele pergunta pra ela novamente do que raios essa garota tá falando, e ela fala pra ele que encontrou um meio de salvar o seu vilarejo, e agora de volta ao território, eles começam a plantar as plantas lunares, enquanto o nosso garoto diz que como o trabalho deveria durar por 4 dias, ele foi terminado em apenas meio-dia, e o guarda ao lado diz que todos estavam muito motivados para pagar tudo o que ele tem feito por eles, enquanto o Dave pensa que parece que eles realmente fizeram isso, e estão olhando para o futuro, e eles estão totalmente comprometidos na produção da planta lunar, e quando ele pediu para os cidadãos plantarem ela, ele ouviu a mesma coisa por toda a região, que era eles se perguntando o que foi que eles plantaram, e se isso realmente iria florescer, enquanto o Dave pensa que demora bastante para as plantas lunares florescerem, isso é aproximadamente de 4 a 5 meses, e ela requer as habilidades de um espírito para criar as flores, mas são as folhas delas que vendem, não as flores, e contanto que eles tenham todos os requerimentos, tudo será de acordo com o seu plano, e se o guarda pergunta se está tudo bem com ele, e eles não têm muito conhecimento de plantar essas plantas lunares, então eles não sabem muito, e nosso garoto pergunta o que ele quer saber, e ele fala pra ele que essas plantas estão lentamente secando, só que o nosso garoto manda ele apenas aguardar, pois os céus logo irão abençoá-los com a chuva, e alguns dias depois, com a temperatura muito alta, o nosso garoto diz que irá começar a esfriar amanhã de manhã, pois ele sabia que todos eles estariam preocupados com a chuva, mas então começou a chover no outro dia assim como ele falou, e sem eles saberem como toda aquela situação terminaria, 4 meses se passaram em piscar de olhos, e no meio de uma festa de nobres, eles começam a conversar, e que uma pequena nação no leste, no reino de Raun, aparentemente começou a cultivar a planta lunar, e eles perguntam que tipo de soberano maluco está permitindo experimentos absurdos, mas o garota diz que foi o próprio senhor deles que começou esse experimento, e esse um velho se aproxima e fala que a região Rines é aquela que foi frequentada por academias há 5 anos atrás, por conta de uma maldição jogada lá, e eles perguntam quem ele é, mas parece que as notícias estão viajando devagar, e aparentemente tem chovido naquela terra amaldiçoada, e a garota diz que aquele lugar ainda é um terreno árido, e levará pelo menos 10 anos para que renasça novamente, e o soberano daquela região é dito ser ninguém menos que o primeiro príncipe do reino Raun,
aquele que deve ter enlouquecido pelo choque de ser banido para aquele lugar. E esse garoto de óculos vai até o seu mestre e pergunta se o primeiro príncipe de Raon é aquela pessoa, enquanto o velho só manda ele deixar tudo de lado. E esse é o chefe da Torre Rubi Vermelho, o sábio Harrison, enquanto ele fala que parece algo interessante aconteceu no leste, e isso ajudará ele também, chamando ele de Senhor Yuris. E o Yuris pergunta o que ele quer dizer, e o velho só manda ele estar preparado para isso. E depois de algum tempo, não demorou muito, até o deserto árido florescer o enorme jardim florido, e embora mal tenha atingido o necessário, já que havia um pequeno número de mudas saudáveis, ainda assim, a demanda das flores no mercado aumentaram. E a Amy fala que eles têm por volta de 20 mil plantas lunares no estoque. E o nosso garoto diz que planeja pegar cerca de 10 mil delas. E pelo preço atual de mercado, 4 folhas custam 100 moedas de ouro. E 10 mil folhas custariam 250 mil moedas de ouro. E isso é equivalente a uma receita de 5 mil moedas de platina. E colocando isso em perspectiva, uma família normal pode ser alimentada por 2 semanas com algumas moedas de ouro. E se diminuírem os gastos, eles podem viver confortavelmente por um mês inteiro com de 4 a 5 moedas de ouro. E a Persec fala que é incrível. E será muito divertido, uma vez que eles venderem tudo isso. E o nosso herói fala que sim, pois diferente das pedras espirituais, eles anunciarão as plantas lunares como seu negócio. E graças aos rumores que ele espalhou intencionalmente, ele foi considerado um imbecil por estar querendo fazer o impossível, mas funcionou muito bem. E aos olhos deles, ele era um simples idiota que não valia a pena. Mas graças a isso, a sua operação prosseguiu tranquilamente, sem qualquer interrupção. E a Persec fala que ele deve saber que esse truque não vai funcionar 2 vezes. Enquanto o nosso herói fala que é por isso que eles irão aproveitar ao máximo. E as preparações já estão completas. E agora eles irão causar uma comoção por todo o continente. Enquanto ele pensa que isso cheira a muito, mas muito dinheiro. E ele pensa que as plantas lunares foram vendidas no mercado cerca de 2 vezes por mês. E a quantidade vendida não era pequena, mas ainda assim foi insuficiente para os continentes orientais e ocidentais usarem. E o principal ingrediente é o catalisador usado para magia e alquimia, e além do ingrediente necessário para criar poções na igreja. E então, isso é uma ótima notícia para eles. E há apenas uma coisa, que junto dessa notícia, ele também espalhou outro rumor, que aquele lorde que perseguiu o avanço do negócio da planta lunar, o Dave Elron, adoeceu e está de cama, enquanto a Persec dormindo fala que está cego por dinheiro. E isso é necessário às vezes. Enquanto a nossa história pensa que não é comum para um produto diminuir de demanda. Contudo, o preço alto é devido à disponibilidade limitada, e até mesmo ter os seus preços caindo após o aumento da oferta. Então, se eles distribuírem sem restrições, obviamente a planta lunar precisará reduzir o seu preço. E eles não querem que isso aconteça. E ele não pretende morrer de fome nesse mundo. E logo na porta do seu castelo, uma multidão se forma preocupada com o seu lorde. Enquanto a Amy fala que todos lá fora desejam encontrar com ele. Enquanto o nosso garoto pensa que por alguns dias, as notícias se espalharam e a região se tornou um caos. E muitos grupos mercadores, especialistas das torres e organizações alquimistas, e até mesmo um pequeno número de clérigos da região migraram trazendo mais de 200 pessoas. E essas terras estão quase transbordando essa quantidade. E aí me pergunto o que eles irão fazer. Enquanto o nosso garoto diz que está de cama, e ela deve dizer a todos que ele não está bem e eles podem ir embora. Mas ela fala que já disse isso pra eles. Mas eles falaram que querem apenas vender os produtos. Enquanto o nosso herói pensa que eles realmente são bárbaros. E dessa maneira, ele anunciou uma reunião com o nosso garoto perguntando para o guarda como estão os guardas. E ele fala que eles estão trabalhando duro, mas estão com falta de mão de obra. E é difícil gerenciar um grande número de pessoas que de repente se reuniram. E o velho mordomo diz que em termos de papelada também, e há muita confusão e caos, pois não há nenhum manual claro ou precedência. E o nosso garoto só manda ele expulsar qualquer um que pareça suspeito. E o guarda pergunta se ele tem certeza, enquanto o David diz que ele deve fazer isso antes que algo grande aconteça. E no fim do dia ele tem a vantagem, e não há razão para ser compreensivo com cada um deles. Mas é claro que ele precisa ser adequadamente educado para manter boas relações. E assim ele pergunta se a questão das moradias foram atendidas. E o mordomo fala que sim, eles estão modificando certas construções, mas não está nem perto do suficiente. E o nosso herói fala que entende, e eles podem usar as tendas que eles compraram há algum tempo e fazer pequenos acampamentos e vender para eles. E ele pode mudar os preços. E o velho fala que vai fazer isso imediatamente. Mas enquanto eles vão embora, o nosso garoto pede para o Midir esperar. E o Midir pergunta o que é, enquanto o nosso garoto diz que precisa ter uma palavrinha com ele. E depois de algumas horas, ele voltou ao seu posto e todos dão boas-vindas ao seu chefe. Mas eles falam que ele é o capitão agora e convidam ele para tomar uma bebida. Mas ele fala que vai ser na próxima. Enquanto ele vai até o seu quarto, fala que tá muito cansado e treinar de manhã com o Sr. Berna e gerenciar as tropas à tarde. E ele ainda faz aula de etiqueta com a madrinha do Lorde. E ele está muito ocupado. E ele se pergunta se ele já ficou tão ocupado assim na sua vida. Só que nesse momento alguém bate na porta e fala que tem alguém ali para ver o capitão. E ele pergunta quem é. E um cara capuzado pede com licença. E ele fala que seu nome é Halas. E ele é um especialista de 4ª classe da Torre Verde. E ele pede desculpas por incomodá-lo. E ele fala que seu gerenciamento é impecável. E embora ele tenha certeza de que deve ter sido um caos ter tantas pessoas aglomeradas em uma área tão pequena. E ele viu que ele protegeu a região muito antes do Lorde chegar. E o capitão diz que isso é tudo graças a ele. E o Halas fala que o Lorde, o príncipe Dave, deve se sentir muito feliz em ter um homem corajoso e confiável como ele. Enquanto o capitão fala que ele é apenas um humilde cavaleiro. Enquanto ele pensa que esse cara parece um louco falando desse jeito. Então ele pergunta o que traz ele ali. E o Halas diz que ele queria se encontrar com o Lorde, mas está tudo fechado e com extrema segurança. E eles perguntam se não teria como ele se encontrar com ele em privado. E o capitão fala que não acha que seja possível. Ele está atualmente de cama por excesso de trabalho. E o Halas fala que isso é terrível. E o capitão pede desculpas e fala que sabe que pode ser um negócio importante, mas a saúde do seu Lorde vem em primeiro lugar. E o Halas fala que entende que não há nada mais importante do que a saúde do seu líder. Mas eles não têm muito lazer no momento na Torre Verde. E eles
pergunta se não há nada que eles possam fazer, mostrando pra ele muitas moedas de ouro e joias preciosas, o que surpreende muito o capitão, falando que não aceita suborno. Só que o Wallace fala que não é isso é só um pequeno presente, e ele não pede nada em troca. Ele só pede que por favor ele aceite, pois ele só quer construir um relacionamento com ele. E o capitão fala que normalmente ele não aceita presentes como esse, e o Wallace fala que sabe, mas ele não podia ignorar os seus esforços e trabalho árduo de um cavaleiro tão notável. E não é uma grande quantia, então ele pede que por favor ele considere apenas um presente seu, enquanto o capitão vai querendo aquelas moedas, e pensa que é exatamente como seu Lorde previu, e desde o começo ele já sabia de tudo. E assim, algumas horas antes, o nosso garoto diz que eles estão enfrentando vários grupos, e eles estão desesperados para vê-lo, e como seu braço direito, ele será o próximo alvo deles, já que ele é a pessoa mais fácil de encontrar. E o capitão pergunta como assim, e o nosso garoto diz que eles podem tentar suborná-lo, ou pressioná-lo de alguma forma, e ele deve chegar neles sendo discreto, e guardar bem qualquer um que tente pressioná-lo, e dizer o nome deles, e ele deve aceitar o suborno que eles oferecerem, e o valor crescerá bastante, já que todos eles são associados a uma torre, uma associação de alquimistas. E em retorno, já como se ele estivesse cedendo, ele vai dar isso a eles. E ele pergunta o que é, enquanto o nosso garoto diz que ela já foi tratada magicamente, e são 100 ouros por unidade, e ele não está pedindo que ele venda elas, mas ele só quer que ele mostre, para que os rumores comecem a se espalhar, e o seu objetivo é aumentar ao máximo o valor do seu produto, enquanto eles limitam ele, a sua região, pelo maior tempo possível. E se que ele mostra o produto para ele, aquele Alice fica muito surpreso, enquanto o capitão explica que esse é o produto completo, e já foi colhido e embalado, e ele acredita que não será um problema mostrar a ele, já que logo estará à venda. E o Alice pensa que sem dúvida é de boa qualidade, e com certeza, ele nunca viu isso antes, nem mesmo no continente ocidental. Em termos de efetividade, não será nem comparada aos produtos do ocidente, e ele precisa conseguir um pra ele, mesmo que ele precise suborná-lo. E o Wallace fala que dá pra ver que é de imensa qualidade, pelo jeito que ele está brilhando, e o capitão pede pra ele não se surpreender, pois o seu senhor pessoalmente se empenhou para produzi-la, e a maioria de seus produtos se igualam nesse nível de qualidade também. E qualquer coisa menos que isso é descartado e usado como fertilizante, o que surpreende muito Wallace, enquanto ele fala que esses produtos são muito preciosos, enquanto o capitão diz que eles têm aproximadamente 10 mil prontos para venda, e o Wallace pensa que se eles escolherem de 10 a 20 mil, isso significa que metade da colheita já foi pra fora, e um simples jovem lorde de 17 anos, agindo com tanta determinação, ele precisa agir agora. E seu capitão diz que pelo que ele ouviu, o seu senhor vai colocar os produtos para a audição. Ele nem sabe os detalhes, mas parece que ele planeja continuar a produção deles também. E o Wallace pergunta se vai ser realmente uma audição ao vivo, enquanto ele fala que acredita que haja prioridades para os consumidores. E o capitão diz que ele não acha que pode contar para ele essas coisas. E o Wallace fala que tudo bem, ele não vai insistir. E depois que ele vai embora, ele fala que a torre verdejante garantirá que sua compensação seja bem gorda. E o capitão fala que se ele insiste, tudo bem. E depois que ele vai embora, o capitão fica muito surpreso, pensando que deu certo mesmo. E ele fala até o Dave no outro dia, perguntando como seu senhor sabia disso. Enquanto o nosso garoto diz que ele deve saber que é assim que as pessoas são, e não é como se esse lugar fosse livre das garras do mamonismo, enquanto ele pensa que tudo que ele fez foi mostrar um produto atrativo para seduzir o grupo demográfico, que vive financeiramente bem, e não foi nada especial. Enquanto o capitão continua falando que ele é muito incrível, e ali estão os subornos que ele recebeu, que foram oferecidos pelas outras regiões, como também pela torre verdejante. E o nosso garoto fala que ele disse ser um especialista, e não é nada mal, e ele deve ficar com bônus para os guardas. E o capitão pergunta como assim, enquanto o nosso herói diz que ele fez um trabalho pesado, e ele deve distribuir entre eles, e usarem como preferir. E ele só pede pra ele não ser tão sentimental, pois ele está apenas sendo recompensado apropriadamente pelo seu trabalho duro, enquanto pensa que a maioria do lucro da planta lunar vai pra ele de qualquer forma. E não é tão ruim assim estabelecer conexões boas com eles. E a Persegue fala que isso é esplêndido, mas pergunta se ele tem certeza que ficará bem enfrentando um grande grupo, e a pressão será imensa. E o nosso garoto diz que se a notícia se espalhar, eles estarão cercados de pessoas que irão procurar um acordo de longa data, e haverão filiais de várias torres, grupos alquimistas e autoridades de alto escalão estabelecidas em toda a região, e a região espaçosa estará cheia e poderá prosperar. E ele terá sua parte nos lucros também, já que seu capital aumenta, conforme a população aumenta também. E já que a planta lunar fez tudo isso possível, ele está quase agradecido pela antiga maldição ter afetado essas terras. E agora à noite, em uma cabana isolada, o homem fala que com isso ele conclui seus relatórios sobre os eventos recentes na região de Rennes. E as outras torres mágicas estão atualmente discutindo sobre os fundos que serão investidos na região. E a pessoa na pedra mágica fala que entende, enquanto o mestre da torre vermelha, um especialista de nível 5, o Yulis, fala que ele está preocupado se eles devem colocar um filial também. Só que seu mestre diz que ele ainda é muito cauteloso, apesar de ter se tornado um mestre. E como ele sabe, está tudo bem cometer alguns erros, e ele deve fazer como preferir. E o Yulis fala que tem uma coisa que o incomoda, que é o porquê o senhor da cidade insiste em fazer uma audição ao vivo. E será necessário um pouco mais de investimento para os procedimentos, e vender diretamente dará muito mais dinheiro para ele. E o mestre dele diz que ele está dizendo que ele está praticamente desvalorizando o seu próprio produto. E o Yulis fala que é exatamente isso. E o mestre fala que pode ser que venda mais caro no começo, mas que ele não tem um preço fixo, o preço poderá ser mais baixo do que os produtos do ocidente. Enquanto ele pensa que é por isso que não existem muitas audições ao vivo para as plantas lunares. Mas entretanto, ele fala para o Yulis que é o que aparenta para ele. O primeiro príncipe do reino Raon é extremamente inteligente. E o Yulis pergunta como assim. E o mestre pergunta qual é a sua estimativa da população de Rennes. E o Yulis diz que
que não parece mais do que algumas centenas. Só que nesse momento ele percebe algo, e esse mestre diz que as compras só podem ser feitas na região, e ele está otimizando o crescimento dela, enquanto guarda o maior número de dinheiro de investimento possível. E é raro ver uma cidade que possui tantos grupos juntos em um só lugar, e de torres mágicas e alquímicas, até contáveis grupos comerciais. A única vantagem da região de Rines, que são as suas entradas e as suas convenientes rotas de transporte, fazem dela o maior ponto comercial. E o Yuri fala que isso é surpreendente, mas os grupos mercadores foram comprar e revender os produtos, só que seu mestre o interrompe, falando que é por isso que eles não aumentarão a produção de seus produtos, e eles juntarão o máximo de dinheiro que conseguirem o mais depressa possível, e já deixaram algo para o futuro também. E tem outra coisa, o príncipe está agindo como se ele não tivesse nada a perder, mesmo que as coisas deem errado, o que significa que a produção da planta lunar é apenas o começo para ele. E eles perguntam se o que ele tá dizendo é que ele tem mais coisas para mostrar, e o velho mestre fala que sim, e se ele conseguir desvendar isso, outros com bons olhos também verão, e mesmo que ele esteja só blefando, não há muito a perder. E agora ele deve entender que ele deverá construir uma boa relação com esse jovem. E o Yuris fala que sim, ele vai encontrá-lo pessoalmente assim que ele puder. E o mestre dele só manda ele tentar conseguir uma hora com ele. E ele também gostaria de encontrá-lo, esse corajoso, inteligente garoto. Enquanto ele lembra da princesa, falando para o grande sábio, se é mesmo possível um jovem garoto, com a qual ela nunca sentiu um pingo de mana, derrotar um vampiro de alto escalão com apenas um golpe, usando Cáldiras, mesmo que ele nem tenha formado um contrato com ela. E o velho mestre pensa que naquela época, ele diz que eles nunca sabem o que pode acontecer na vida, mas é impossível, a menos que ele seja um discípulo da divindade da espada, ou que ele mesmo seja o tal. E ele fica muito animado, pensando que tudo isso tá ficando cada vez mais claro, pedaço por pedaço, e é realmente uma coisa muito magnífica. E depois de algum tempo, assim como Dave esperava, houve uma inundação de pedidos de moradia, como também para comprar terras, que estavam sobre o seu nome, e vários conflitos surgiram. E aí me pergunto o que eles devem fazer, pois dois grupos estão brigando pela mesma terra, e o nosso garoto só manda eles fazerem um leilão, e dizer a eles que venderão pelo maior preço possível. E o mordomo pergunta como eles devem definir os limites para o leilão, e o nosso garoto só manda eles colocarem no mais alto possível. Enquanto pensa que ele sempre ouvia que aqueles que são verdadeiramente ricos são aqueles ricos em terras, e o negócio imobiliário é algo que ele precisa maximizar nos lucros. E a Berserk, encarando ele, fala que não consegue se acostumar com esse sorriso maligno dele. E esse mordomo diz que, aliás, uma carta chegou pra ele, e o nosso herói pergunta se é importante bastante para ele dar uma olhada. E o velho diz que veio do Palácio Real, o que surpreende o Dave. E assim pela manhã começa o leilão, como me falando que eles vão começar a sessão agora, iniciando com 90 ouros. E esse um dos ricos paga 95, enquanto aquele Alas paga 100. E depois outro paga 110. E manda ele ir com calma, que dá pra ver que ali, a conta bancária dele tá ficando mais leve. Enquanto Alas diz que ele deveria seguir o seu conselho e parar de se meter com ele, falando que ele irá perder. E ele oferece 130. E aquele cara fala que ele que começou. Enquanto a no palanque, vai pensando que parece que as coisas estão esquentando. Mas mesmo sendo confiante, fala que então eles estão em 130. E como ninguém aumentou nos próximos 3 seguidos, será vendido por 130 ouros. E várias classes começam a brigar pelas terras. Enquanto a muito nervosa, vai batendo o martelo. Só que para a surpresa de todos, na última hora ele levantou a mão. E depois de algumas horas, o Dave soube da notícia e perguntou se realmente eles pagaram 150 por caixa. E o mordomo diz que foi exatamente isso. E o grupo mercador, a Liu, comprou 5.000 unidades com prioridade. Enquanto o Dave pensa que graças ao mordomo, eles conseguiram tirar uma grande quantidade de lucro da audição. E as casas vazias foram todas compradas ao piscar de olhos. E o velho mordomo fala que o resto foi vendido por 130 cada. E foram vendidas 500.000 unidades, assim como ele instruiu. E eles espalharam os produtos entre cada organização. E o nosso herói fala que é ótimo. E essa foi uma grande vitória e um enorme sucesso. E se as coisas continuarem assim, a receita anual da região de Rines será por volta de 1,05 milhões. E eles serão basicamente a região mais rica do reino. E isso ele fala para todos que eles continuarão com a produção da planta lunar, mas não aumentarão a quantidade produzida. E eles devem ir para algumas terras para plantarem outras coisas e entregar as outras terras para os seus donos atuais. Enquanto penso que ter muito de qualquer coisa não é bom. E eles precisam manter um equilíbrio entre o fornecimento e a demanda. E ele fala para o mordomo que ele quer que ele dê uma olhada na infraestrutura da região e apenas consertar os lugares que eles não podem usar. E eles farão uma reforma completa assim que ele retornar. E o mordomo capitão fala que entende. Enquanto o nosso herói pensa que alguns dias antes da audição, ele recebeu um convite real. E o que estava escrito era simples. Eles estavam elogiando pelas suas conquistas, as quais do Reino Raon, como também do continente oriental, falharam em enxergar. E eles queriam parabenizá-lo corretamente. Ele deveria voltar ao reino para uma breve visita. E assim que ele recebeu o convite, ele já queimou, se perguntando como é que eles ousavam, após expulsá-los, querendo tomar algo dele. E ele pensa que eles provavelmente estão tendo uma briga com o Marquês Paltris e sentir a urgência de um apoio. E o nosso herói pergunta se não é engraçado. Esse cara ali carimbou em cima do selo do rei, como se ele próprio fosse um. E ele estava pensando em dar continuidade ao seu próximo plano de qualquer forma. E ele deve ir pra lá agora, pois o seu destino fica na mesma direção em que está o reino, e não fará mal fazer uma visitinha naquele lugar. Enquanto ele vai lembrando de quando ele ainda estava em coma, com um cara falando que ele criou uma masmorra secreta no porão do último lugar que ele ficou, e lá ficou uma criação sua que ele não pôde completar antes de morrer. E caso ele encontre, ele pede que ele a termine, e ele pode fazer o que quiser quando terminá-la. Pode até publicá-la como sua, ou vender a um alto preço. Enquanto o garoto perguntava pra ele se está tudo bem pedir algo assim pra ele, e ele pode estragar tudo, mas o seu amigo dizia que ele deve ouvir a si mesmo, e ele é mais dedicado do que qualquer um, e ele deve entender assim que ele encontrá-la.
fala, pois contanto que ele termine, ele pode fazer o que quiser. E agora no outro dia, na hora de partir para o reino, o mordomo pergunta se ele tem certeza que não quer que ninguém o acompanhe. E o nosso rei fala que sim, pois ele deveria saber quem ele é. E o mordomo só pede para ele tomar cuidado. Enquanto o nosso garoto manda ele tomar conta da Amy, e ela pode acabar exagerando de tanto trabalhar. Então ele deve garantir que ela tem um pouco de descanso também. E o mordomo diz que ela é uma criança muito especial, e ele sabe que ela é da realeza, mas ela possui uma mente incrível para a filha de um barão, e tem sido muito divertido ensiná-la, como se ele estivesse ensinando a sua própria netinha. E o nosso rei pensa que parece que ele está aproveitando as travessuras dela, e assim fala que já está indo. E com a Perseca ao seu lado, ela pergunta se não seria mais rápido pegar outro caminho para chegar na estrada real. Só que o nosso garoto diz que ele precisa parar em um lugar antes de continuar o caminho até o reino. E é um famoso ponto turístico também, e é um dos poucos cenários maravilhosos no reino de Hound, e sendo também uma região que toda a Aliança Continental tem trabalhado junto para preservar e conduzir pesquisas. E esse é a terra natal de Sarut, o ferreiro, a região de Valachad. E a Perseca, muito surpresa, pergunta como assim Shurat? Isso é o mesmo Shurut que ela tá pensando. E o nosso rei fala que a filha de Aris, ela já deve ter conhecido ela, pois era amiga do Harris, e o legado dele está lá. Ele até mesmo diz que foi feito com os mesmos materiais da espada sagrada Caldiras, então deve ser uma coisa e tanto. E o legado do ferreiro, da luz solar, ele mal pode esperar para encontrá-lo, mas ele nem sabe se será bem recebido naquele lugar. E dizem que até mesmo as montanhas e rios mudam com o passar das décadas, e aquele lugar era a casa de Sarut há mais de 1000 anos atrás, mas agora é a casa da rainha Linis, o território de Varetias, que são basicamente os seus inimigos. E se ele vai indo até a porta, enquanto a Perseca fala que a atmosfera é assustadoramente tensa, enquanto Devi fala que parece que os nobres estão bastante agitados. E se ele vai até a porta e entrega a sua identificação, e o cavaleiro lê como um soldado independente Dave, um soldado indefeso de classe F, e ele deu muito duro para conseguir essa nova identidade, e parece que no fim deu tudo certo. Só que assim que ele ia entrando, os guardas o param, e aquele guarda manda ele se virar, e pelo que parece, ele está ali para explorar o recente descoberto labirinto, e ele não deve se meter aonde não foi chamado, e ir embora agora. Enquanto nossa hora vai encarando dois daqueles guardas bem folgados, eles perguntam o que diabos está acontecendo nesse lugar. E depois que ele é impedido de entrar naquele lugar, ele se senta calmamente e pensa que até mesmo a terra de um nobre e do Duque Vauretia. Isso é muito terrível. E nesse momento o velho se aproxima do nosso garoto e pede com licença e fala que ele não deve ser dessas regiões para não entender o que está acontecendo. E o nosso garoto pergunta o que aconteceu. E o velho fala que nada em particular, mas ele deve olhar para ali. E ele vai querendo uma pessoa dando dinheiro para o guarda. E o nosso garoto pensa que então, eles querem pedágios. E a Perseca fala que eles são corruptos. E o velho fala que essa norma é ali dentro. E ele pensa que já faz anos desde que essa prática foi abolida. E o velho fala que esses olhos estão terrivelmente sem emoções. E ele vai ter o nosso garoto e manda ele entregar isso a eles, e assim ele poderá entrar. E o velho fala que talvez seja pouco, mas deve ser suficiente para ele conseguir entrar. E ele deve entregar a eles e não entrar em nenhum tipo de confusão. E o velho fala que o Dave lembra muito seu neto, e ele pode ficar com isso, o que deixa nosso garoto bem surpreso com a bondade desse velho. E ele fala que fica feliz pela sua gentileza, mas ele pede que, por favor, ele guarde esse dinheiro e compre algo para o seu neto, pois ele não acha que precise de algo assim, o que deixa o velho chocado com o que ele está prestes a fazer. E esse nosso garoto vai até ele, enquanto o guarda diz e já mandou ele ir embora. Só que o nosso herói manda ele passar pra lá, e o guarda pergunta o quê? E o nosso garoto fala que pedágios não podem ser pedidos aos cidadãos, a menos que seja necessário para algum tipo de evento. E sendo assim ilegal o que eles estão fazendo, eles começam a pegar na cabeça do nosso garoto e se perguntam o que esse pirralho tá falando. Só que o Dave, com raiva, fala que se eles não quiserem morrer, essa será a última chance que ele dará a eles, antes que ele comece a aplicar a lei nacional. E eles devem entregar todo o dinheiro que conseguiram e admitir os seus erros. Enquanto eu penso que isso parece um pouco vergonhoso, mas que isso importa, e é somente o procedimento, assim como os direitos de Miranda. E esse aquele guarda aponta a espada para o nosso garoto e pergunta quem diabos é ele, e se ele realmente acha importante que eles não possam matá-lo. E o nosso herói fala que então, ele não tem a intenção de agir conforme a lei. E eles falam que ali, eles só seguem as leis do Duque Varieta. E o nosso herói fala que parece que é isso mesmo. E o velho fala que ele é um maldito. Mas aquele dos ao lado manda eles pararem com isso, pois ele é apenas um garoto. E o guarda pergunta quem diabos é esse velho e manda ele sair dali, já pronto para atacá-lo. Só que para a surpresa do guarda, o nosso garoto dá um chute no seu golpe e a espada voa para longe. Enquanto ele fala que ele apontou a espada para um idoso, totalmente desarmado. E ele é um completo lixo e pega forçadamente o dinheiro de um cidadão do seu próprio reino. É o mesmo que roubar o capital de toda a nação. E se a espada vai caindo, ele pega ela e fala que o punimento para isso é a execução imediata, já cortando a sua cabeça. E ele fala que a punição é divina com todos que fizeram parte do ato, mas eles não precisam deixar as coisas assim. Eles devem ir agora chamar o seu chefe, imediatamente. Só que os guardas não ligam pra ele e começam a apontar a sua arma, falando que ele é um lunático. E o nosso herói pergunta se eles realmente querem adicionar mais algumas sentenças. E foi errado mentir sobre a sua identidade, mas o que eles estão fazendo ali é o suficiente para sentenciá-los a 3 gerações de suas famílias. Enquanto os guardas perguntam do que ele tá falando, e ele é um bastardo. Só que para a surpresa dele, um corte aconteceu, e não foi do nosso garoto, mas sim a sua mão voando pra longe. E o nosso herói fala que será sua cabeça da próxima vez. Eles não devem fazer ele falar de novo, e manda ele chamar o seu chefe agora. E nesse momento, o chefe deles aparece, perguntando o que tá acontecendo. E eles falam que então isso é o Visconde. E o Visconde pergunta que tá causando problemas ali. Enquanto o nosso herói joga pra ele um distintivo, e manda ele agir com cuidado, e não ser precipitado. Só porque eles não estão vendo guardas ao seu lado, não quer dizer que ele não possa se defender. Então eles começam a gritar, falando que isso é um pingente identificador de Mithril. E esse Visconde com muito medo se ajoelha ao primeiro príncipe Dave. E o nosso garoto fala que é bom que ele o reconheceu. E esse Visconde pede por favor que ele o perdoe. E essa região está indo muito mal financeiramente.
rapidamente. E o nosso rei fala que então, o mercado de 1000 dias e noite, designado como tesouro pela Aliança Continental, ele pergunta se é isso. E o Visconde fala que isso não é justo. Ele não pode vir ali disfarçado. E não há um reino realezas ali. E quem é que viria ali, sem aviso prévio, para processar alguém? E ele viu sem um mandato. E isso é abuso de poder. Enquanto o nosso rei fala que então, ele quer que ele traga o mandato. E esse Visconde diz que o Duque Varetia nunca deixará isso passar. Enquanto o nosso rei pensa que então, é assim que ele vai querer agir. E ele acha que quando a maior parte da região é assim, até mesmo os inspetores ficam com receio de exercerem seus trabalhos, com medo de haver algum tipo de retaliação. E esse Visconde fala que, por favor, ele vai levá-lo até a sua mansão. Só que o nosso garoto interrompe e fala que então, ele é um Visconde. E ele pergunta se ele ouviu sobre os rumores. E o Visconde pergunta como assim. Enquanto o nosso rei pergunta se ele não ouviu, que ele é sedento por sangue. E simplesmente, o Visconde pergunta do que ele tá falando, mas ele nem percebe quando a sua cabeça é arrancada. E a Persegue diz que então ele escolheu resumir as suas palavras finais.